Muita hora nessa calma. Calma aí, galera. Calma aí, meu acelerado. Então, sejam bem-vindos, né? Esse aqui é mais um episódio. Eu não vou falar o número do episódio, porque eu não sei como é que eu vou enquadrar isso no futuro, mas eu acho que isso aqui vai sair, o episódio que sai antes do Natal, o episódio do Natal eu já até gravei, né? Vocês vão ver só no Natal. Esse aqui é antes do episódio do Natal. Agora eu não vou falar qual é o número, não. Depois vocês descobrem, vai estar aqui na legenda o número do episódio. Essa aqui é a sexta temporada de Sessão de Engenharia, a melhor temporada, né? A última sempre é a melhor temporada, né? E eu trouxe aqui uma galera que gosta de jogar a responsabilidade para ele, né? Eles têm a responsabilidade de manter o nível alto, porque está um nível altíssimo, né? Tá um nível tão bom que eu estou trazendo de volta aqui o meu refém, né? O cara que mora aqui no meu porão, né? Mas, enfim, hoje, qual vai ser o episódio? O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre velocidade versus agilidade, né? Afinal, uma coisa tem a ver com a outra. Que diabo é isso, né? Que diabo é velocidade e que diabo é agilidade, né? No contexto de desenvolvimento de software, sei lá, na nossa vida de tecnologia. Assim, não vai ser um episódio totalmente focado em agilidade, porque já tem 13 episódios, inclusive um dos convidados faz parte dele aqui também. E vou deixar o link aqui embaixo da série sobre ágil, mas aqui esse episódio é um pouquinho mais polêmico, né? Enfim, vou deixar os convidados se apresentarem, por favor, em ordem alfabética aí, quem é o primeiro? Vamos ver. Sou eu. Boa tarde, boa noite, bom dia, eu sou o Giovanni Bassi, sou um desenvolvedor que está curtindo um período sabático. Boa tarde, sou o Jeff, né, mais conhecido como Coelho, né, já vim aqui de repeteco, né, mas eu ainda não sou prisioneiro do Carlos no porão, viu, né, e sou desenvolvedor, né, mas ainda não estou experimentando meu período sabático, nem o Didio. E aí, gente, eu sou o Vitor Hugo Germano. Também estou no período sabático, mas não dá para dizer que eu não estou fazendo nada. Eu estou, nesse momento, estudando inteligência artificial aplicada no mestrado. E é isso. Estou dev também, que nem o restante do pessoal. Beleza. E assim, eu acho engraçado esse negócio de período sabático, eu fiz um período sabático também, mas só que foi em 2011. Foi 2011. E eu realmente não fiz nada. Mas aí, no meu caso, depois disso, nunca mais, eu não quero mais repetir período sabático. Mas eu agradeci, enfim, a oportunidade, assim, acredito em Deus. Acredito a Deus ter tido essa oportunidade, mas enfim, não quero mais, não aguento mais ficar sem fazer nada. Enfim. Então, vamos lá. Bora começar no beabá, né? Bora começar devagar. Assim, o que é agilidade? Agora, que diabo é isso de agilidade? Agora, deixar bem amplo para vocês dissertarem. Eu quero ver a resenha de vocês aí. Aí fica à vontade, que começa aí. Aí não precisa ser ordem alfabética. Quem quiser pular para falar, fica à vontade aí. O que é agilidade? Bem, pergunta clássica, né, o que é agilidade? Já foi respondido de outras maneiras, mas agora eu vou trazer uma comparação, né? Cara, o coelho é uma criatura extremamente ágil. Porque, tipo assim, mesmo ela sendo pequenininha, ela consegue mudar de curso muito rapidamente, né? É um negócio que você tenta pegar o negócio, ele sai correndo, muda de curso, e ele consegue se adaptar facilmente ao ambiente que tá lá. Então, a gente pode começar a partir daí, na minha visão. Eu acho que a Eu gente vou pode... referenciar. Posso? Peraí, eu sei, como você já fez o episódio inteiro aí, mas eu vou referenciar o Lula, um amigo nosso, agilista e de longa data, que ele diz que agilidade é gestão de projetos bem feita, né? Ou gestão de maneira geral bem feita é agilidade. Eu não sei se eu concordo totalmente, mas eu acho que é legal para a gente puxar o papo aqui e seguir a conversa, assim. Pessoalmente, eu acho que agilidade é você fazer o que é o mais importante primeiro, mesmo que isso signifique não fazer nada, né? Eu concordo com o que eles falaram. Eu vou dar uma outra visão, né? A agilidade é um movimento que nasceu mais ou menos no começo dos anos 2000 e morreu mais ou menos em 2020. Hoje a gente vive um triste fim, onde algumas pessoas vivem de cursos e restos da agilidade, e é basicamente isso, né? Não sobrou muita coisa, né? O que a gente agora estão tentando reimaginar o Agile, que é um movimento deplorável, triste, deprimente, mas foi bom enquanto durou, né? Ninguém fez direito, quem fez um pouco direito foi bom, e o que a gente tem agora são só lições aprendidas e boas memórias e um pouco de tristeza.
Beleza, então eu vou jogar vocês na fogueira. Então, por que morreu? Por que acabou? Que diabo é isso? Vocês concordam com o Didio? Enfim, eu pergunto para os três. Eu não sei, eu não sei se morreu, mas eu acho que talvez dependa um pouco do que a gente está querendo dizer com morreu, né? Mas eu imagino que assim, ó, com o que eu acredito que aconteceu com a agilidade, a gente pode discutir sobre música. Tem alguns ritmos musicais, alguns gêneros de música que foram muito famosos no passado e que eventualmente caíram em desuso, perderam o apelo, o apelo comercial, o apelo da juventude, e tem algumas pessoas ali que se transformaram em conhecedores e viram e usam como gêneros super nichados, assim. Eu acho que a agilidade perdeu quando ela foi optada pelo complexo industrial, né, venda de certificação, com grandes consultorias, as grandes consultorias, porque tem as grandes consultorias e tem aquelas que são as maiores ainda, com times de transformação digital. Para que surgiu a agilidade, desapareceu, né? Então, a gente pode dizer assim que pro que a agilidade surgiu para resolver problemas de software, entrega de software, a agilidade cresceu demais e não resolveu nada daquilo, e não resolveu nem as outras coisas que já tentaram resolver, tipo, sei lá, como criar crianças do jeito ágil, como fazer agricultura ágil, como fazer a rodar pizzaria ágil, tudo, nada disso, né, deu resultado, né? Eu não acho que morreu, eu acho que virou nichado daquele cara lá na Praça Roosevelt, que tem um radinho encostado, tocando ali as clássicas de 2002, né? Integração contínua, TDD, código coletivo, responder à mudança, negociar com o cliente ao invés de negociar contrato, colaboração. Esse tá tocando no radinho do tiozinho lá no canto da Praça Roosevelt. Minha visão é que a minha visão é que ágil não morreu, tá? Ela apenas foi cooptada pelo que o Alan Holub fala de Dark Agile, né? Que é justamente toda a indústria que se fomentou ao redor do ágil, que tipo assim, cara, você para ser ágil, você tem que seguir isso aqui, compre o meu curso e tá aqui o meu certificado, né? Então, acho que o grande problema foi essa questão do Dark Agile e as pessoas, para ser ágil tem que seguir tem que conseguir certificado, e tudo ficou numa caixinha e acabaram-se as capacidades de se adaptar à mudança, né? Então, acho que o que aconteceu foi isso daí, foi O cooptado. normal de qualquer coisa que fica famosa. Infelizmente. Eu não acho que as ideias que estavam no Agile, porque Agile é um conjunto de ideias, né? Alguns princípios e tal. Essas ideias não morreram, né? E tem muitos lugares que estão trabalhando sobre esses princípios usando outro nome. Porque o que aconteceu foi que a agilidade acabou acontecendo com a agilidade, o que aconteceu com muitas outras boas ideias, que foi isso que eles falaram agora, que ela foi cooptada, ela foi comprada e vendida, ela foi encaixotada, né, de formas que não fazem sentido, e aí pegou mal. Então, para evitar esse mau nome que se pegou no Agile, a gente fala outras coisas agora. A gente não fala que a gente faz uma sprint e depois a gente faz uma retrospectiva e a gente faz release planning. Não, a gente faz uma iteração e depois a gente conversa a ver o que deu certo, sabe? Tipo, as coisas mudaram de nome, mas o fato é o seguinte, as coisas que o Agile trazia, as ideias, elas funcionam, elas simplesmente funcionam. A questão é que agilidade é o seguinte, ela causa muito problema. Quando você começa a adotar já, ela causa muito problema, especialmente problemas políticos. E aí, você ter os problemas sem ter o resultado não vale a pena. E aí, quando você compra uma caixinha de Agile, vendida por um consultor vagabundo, você vai ter só os problemas, entendeu? Então, você acaba pegando muito mal. Falando, não quero, eu trabalhei com agilidade, foi horrível. Você vai ouvir muitas pessoas falando isso, né? Porque foi isso, foi mal feito. Então, no entanto, a ideia não é ruim, as ideias não são ruins. Só que você precisa de pessoas competentes para aplicar essas ideias e bancar as dores políticas que vão vir junto, né? E aí, tem uma outra questão ali, tá? Que é
a maioria das grandes empresas não está muito preocupada com a sua própria produtividade da entrega de TI. Essa entrega faz pouca diferença. Então, os ganhos de produtividade que a agilidade traz, eles são dores de cabeça, eles vêm junto com as dores de cabeça política que eu mencionei antes, e eles não valem a pena. Essas empresas, elas preferem andar mais devagar e não terem essas dores políticas. Você tem que explicar que tem uma galera que faz um próprio horário, que vem trabalhar de bermuda, que funciona diferente do que todo o resto da empresa, né? E aí você tem ganhos, às vezes, muito pequenos de produtividade, ou, sei lá, 20%, 50%. Cara, melhor ficar no ganho padrão ali, bem na média de tudo, e não ter que explicar isso aí nada disso daí, entendeu? Você faz o que todo mundo faz, entrega o que todo mundo entrega. A gente cara, há décadas a gente ouve que os CEOs acreditam que os CIOs não entregam inovação. Há décadas. Eu lembro de ler isso em revistas de tecnologia dos anos 90, sabe? E até hoje isso é verdade. A agilidade não mudou isso. Então, assim, para que você vai fazer agilidade? Você contrata o CIO sabendo que ele não vai entregar quase nada, ele vem e não entrega quase nada, tá dentro da expectativa. Entendeu? Então, assim, é muito difícil justificar esses avanços de produtividade, esse baixa de turnover, todas as coisas boas que a agilidade pode trazer diante dessas dores políticas, né? E aí, se a gente pega e olha para esses executivos, não só de tecnologia, qualquer executivo, né? Eles funcionam politicamente, eles são pessoas políticas. Então, assim, para eles, essas dores são as piores dores que eles podem ter. A dor de ter que explicar por que uma coisa está indo. Tá causando um problema politicamente dentro da empresa é muito pior. Ele prefere, cara, que ele tenha previsibilidade e a produtividade fique ruim, né? Ele não vai falar isso, mas é isso que ele prefere, é assim que essas pessoas funcionam. Então, a gente percebeu, eu fui consultor de agilidade por muitos anos, a gente percebe que é muito difícil vender agilidade para um executivo muito político, que é a maioria deles, tá? Agora, você vai vender agilidade para uma startup, faz todo sentido, ela quer, ela precisa daquilo. Né? Ela está na opção da sobrevivência. Só que aí depende muito da competência dos fundadores, de quem está assessorando aquilo ali, porque às vezes ela também não sabe tocar, né? Mas assim, é muito mais vital para uma empresa que está precisando se provar, que depende dessa produtividade, olhar para essas coisas, e uma empresa menor é muito mais flexível, né? Então ela é muito mais preparada para se adaptar para essas novidades do que uma empresa gigantesca. Então você tem duas forças ali que estão combatendo a agilidade numa empresa grande, né? Que é uma estrutura gigantesca e é uma estrutura política, e uma coisa alimenta a outra, né? A burocracia ela é alimentada pelo tamanho também, né? E aí a gente ainda tem a questão de que essa é uma questão humana com a qual eu me defrontei recentemente estudando, que é que em grandes empresas, a sua importância política na empresa advém de quantas pessoas estão debaixo de você. Então, quanto mais funcionários você tem na sua divisão, mais importante você é, mais dinheiro você vai ganhar, maior é o seu bônus, maior é o seu salário. Então, assim, de que me interessa uma prática que vai andar mais rápido e eu vou demitir todo mundo se a minha org vai diminuir? Entendeu? Então, eu quero ter mais gente, sabe? A gente tem um caso interessante que a gente já passou por isso. Então, para quem está ouvindo aí e não conhece, eu e o Giovanni, a gente teve uma empresa por muito tempo, foram quase 15 anos juntos trabalhando, né? Uma empresa de desenvolvimento de software que eventualmente fazia algumas consultorias também. E numa dessas consultorias que a gente fazia, a gente se deparou com uma situação com um diretor que, à medida em que a gente estava querendo implantar algumas práticas de DevOps que eventualmente automatizariam o processo, a gente foi barrado justamente porque o diretor, na época, perderia um time que fazia basicamente clicar no botão para fazer publicação de site, né? Então tinham várias pessoas para fazer isso, óbvio, né? Porque a gente precisa criar justificativas para manter os nossos próprios empregos, né? Então a empresa aquele departamento foi criando desculpas para ter mais e mais assistentes, analistas, gestores de produto e tal. E o build, que na época era quase que um departamento de build, tinha lá 7, 8 pessoas responsáveis nessa estrutura toda.
você automatiza, você consegue movimentar as pessoas para outros times e tal. E essa iniciativa foi barrada, porque efetivamente esse diretor perderia um time, né? E perder time em organização é um problema, né? Porque quanto menos gente, menos capacidade de influência geral, né? Então é uma parada que acontece aí com mais frequência do que a gente gostaria. O Didio falou, né? Não tanto no tocante aqui que o Germano estava falando agora, né? Mas, tipo assim, uma das coisas, né, em relação a essas grandes corporações é que ainda enxerga o setor de TI, setor de desenvolvimento, como setor de custo, e não como algo que vem ali para somar, né, para reduzir custos, né? Então, enxergando como setor de custos, por que que eu quero tanto assim diminuir essas coisas, né? TI é custo. Tipo assim, eu acho que essa conversa é muito também para a gente tentar ser mais importante do que a gente é dentro da organização, mas tem uma grandiosa parte da organização de TI que é custo, cara. Infraestrutura é custo, as equipes que fazem gestão de produtos são custo. É custo. Não é o pessoal que faz sustentação, né, aquela TI de dia a dia, isso é custo. Né? O que que não é custo? O que não é custo é negócio. Não deveria nem estar em TI. Eu acho que o problema é que a gente tenta encaixar essa estrutura, que é uma estrutura compartimentada, sem uma discussão de negócio. E aí a gente fala assim, o pessoal enxerga a TI como custo. Porque nessa estrutura departamental, TI é custo, sempre vai ser custo. No momento em que a gente quiser ter uma conversa mais séria sobre estratégia e negócio, a gente divide essa perspectiva, e aí tecnologia passa a ser um braço de negócio. Então, pode ver, assim, se a tua empresa, que é a empresa que você trabalha, TI está embaixo do financeiro, ela é custo, ela sempre vai ser custo. Assim, se você é de TI, está dentro de uma estrutura dessa, foge. Né? A não ser que você não tenha para onde ir, foge, porque é nessa estrutura, não tem nada que vai acontecer nessa organização que vai ser inovador. Porque para essa organização, TI é custo, nunca vai ser inovação. O que acontece com aquelas organizações que entendem de que talvez não seja esse o caso? Elas tiram tecnologia, inovação, debaixo do financeiro. Porque a ótica em que eu enxergo tecnologia muda quando eu faço isso. A ótica se os times de desenvolvimento estão junto com os times de gestão de infraestrutura, gestão geral ali de infraestrutura, eles estão no mesmo balaio de custo. E os incentivos, as promessas, o tipo de trabalho, ele vai ser sempre com essa perspectiva. É aquele negócio, né? Você precisa gastar dinheiro para ganhar dinheiro. E se você está numa área de custos, o foco de uma área de custos é reduzir custos, é diminuir, não é gastar para ganhar. Né? E aí é bem interessante notar como as empresas que TI é fim funcionam diferente disso que o Vitor falou agora. Então, TI não está debaixo do financeiro nessas empresas, porque TI é fim. Agora, é muito louco, porque toda grande empresa é uma empresa de TI, cara. Toda, não tem exceção. Toda grande empresa é uma empresa de TI. Só que elas colocam tecnologia debaixo do financeiro. É muito comum esse arranjo organizacional. Então, olhar para a tecnologia não como uma habilitadora, não como estratégica, não como inovadora, é custo, é para resolver planilha que está demorando muito para carregar, entendeu? É para resolver impressão de nota fiscal. É isso, é custo, e aí você vê cara. que doido, né? Que eu acho que um dos principais erros da agilidade no decorrer dos anos todos foi não entender quais são os incentivos para não só entrega de software, mas para a gestão de maneira geral, né? Então, aquelas organizações em que TI está submetida ao financeiro, elas são organizações que precisam ter plano determinado, porque só assim que o financeiro consegue ter minimamente segurança. Ele pelo menos tem uma projeção de custo, e a projeção de custo se transforma num planejamento de escopo. Né? Por quê? Porque é mais fácil de quem está no financeiro entender o que pode acontecer na organização. Então, e é tradicional, né? A gestão financeira ela é conservadora, sempre vai ser conservadora. Dificilmente você tem estruturas que são estruturas de experimentação, estruturas de fundo perdido. Tanto que até mesmo nesse caso, aquelas estruturas que são investimento, fundo perdido, elas não são gerenciadas também pelo financeiro, porque senão elas vão para o buraco igualzinho. Né? Então, por isso que a gente precisa tirar da gestão financeira o que é gestão em si de operação de TI, né? Como o Giovanni falou, as empresas...
Ah, Uma coisa muito legal disso que você falou, cara, é como essa questão de orçamentação de projeto nas empresas que olham TI como parte do financeiro, né? Elas esperam uma entrega de escopo para compensar a grana que elas pagaram. exatamente. Enquanto que numa empresa que o foco é TI, que entende TI de uma forma diferente, eu tenho visto com frequência a adoção de release train, que é assim, ó, chegou naquela data, o que tá pronto a gente shippa. É isso. Entendeu? E se chegou no final do ano, entreguei tudo que eu tinha previsto, tudo bem, mas eu vou chipar o que eu tenho e eu vou trabalhar com isso. Então, assim, eu vou trabalhar os resultados da empresa toda em cima do que TI conseguiu produzir. É uma visão de produto. É o oposto. É uma visão de qualidade na engenharia, é uma visão de produto, é completamente diferente. Então, entende como. E aí, esse é eu publiquei um artigo falando um pouco sobre isso, sobre o evento que o Giovanni falou ali de reimaginar a agilidade, que é assim: a gente falhou completamente em entender quais são os incentivos que guiam a priorização de trabalho e estratégia na organização. Alguns desses incentivos vão ser o diretor, o executivo quer ganhar bônus, que ele seja para o resultado da organização ou não, ele quer o bônus. Mas também tem outras estruturas que são formadas nas organizações que ditam a maneira como a gente prioriza o trabalho. Essa que a gente está falando aqui se você está abaixo do financeiro, você depende de um plano determinístico, porque o financeiro é orientado a budget, ele é orientado à orçamentação, e na orçamentação eu preciso ter minimamente alguma certeza do que eu vou ter, né? E aí a conversa ela sempre vai ser sobre ROI, né? Ela vai ser sobre quanto que eu vou tirar daquilo que foi gerado, ao invés dela ser uma conversa sobre a assimetria do que o investimento pode trazer para mim de longo prazo, né? Então, se eu multiplicar o meu investimento, essa é uma conversa que ela é um pouco difícil de encaixar no financeiro, porque o financeiro vai pensar, não, mas espera aí, mas eu preciso ter certeza exatamente do que vai ser, de quanto eu vou gastar e qual que é o potencial de retorno. Então, não tem experimentação nessa estrutura. Essa estrutura lida muito melhor com orçamentação. Quando você vai para a estrutura, e como que você guia os dois mundos aí, né? Falando de produtividade. Uma coisa que o financeiro pode fazer é determinar um balde. Então, assim, ó, você tem X dinheiros para gastar e para experimentar. Não é o financeiro que gerencia. Você tem X dinheiros para gastar e experimentar. E a partir dali, a entrega, né, é capaz de gerenciar o próprio balde de dinheiro, porque senão ele acaba sendo influenciado pelo financeiro. Então, são estratégias de inovação que algumas organizações têm para conseguir fazer experimentação e não cair no inferno burocrático que é você lidar com gestão financeira em estruturas que são orçamentárias, né? Então, tá aí um caminho interessante. Essas organizações lidam melhor com os princípios e valores da agilidade do que as organizações são muito mais orientadas à orçamentação. Essas que são orientadas à orçamentação, elas estão muito mais conectadas com a história de você fechar um plano determinístico e fazer projeção do quanto você vai vender, quanto isso vai retornar, porque daí ele vai entrar como um input de informação para dentro do processo de orçamentação. O que eu acho que também é um erro, mas aí talvez seja um outro papo aí que tem gente mais competente que eu do que para falar de gestão financeira. Assim, Pode falar, Jeff, pode falar. Tá, né? Uma coisa bem legal disso daí, né, é que, querendo ou não, o setor financeiro gosta de um negócio mais previsível, e a agilidade, ela vem justamente para lidar com o que não é previsível, né? Mas lidar sobre uma perspectiva de experimentação e complexidade, não numa perspectiva determinística, né? Então, o gestor financeiro espera entender quanto custa o time. Quando a gente fala sobre entrega de software, a gente espera entender qual que é a resposta do mercado para a gente poder agir. Essas duas coisas são completamente diferentes, né? É claro que elas se conectam, mas elas têm expectativas completamente diferentes de gestão, né? E é difícil de lidar com isso quando você pensa nas organizações, pelo menos nas organizações diversas que a gente já trabalhou, que em muitos aspectos é um exercício organizacional entender de que o processo de entrega de produto ele é um processo de experimentação, né? Então, é um aprendizado que a organização tem que ter, de que não é determinístico, que eventualmente a gente vai conseguir, coisas vão dar certo, coisas vão dar errado, e essa perspectiva, assim, assusta, é o terror de qualquer gestão, qualquer gestão financeira, é o terror de qualquer gestão mais conservadora, né? É dizer, não, cara, vamos ter, ao invés da gente gastar
porque passa pelo processo de orçamentação. Né? Ao invés da gente gastar 10 milhões num time por um ano, o que você acha da gente gastar 200 mil aqui nos primeiros 2, 3 meses, ver se a gente consegue colocar uma coisa no ar e ver como o mercado responde? Né? Ter essa conversa nas organizações é mais difícil, porque você tem uma estrutura toda que precisa ser gerida e tal, e faz com que esse processo seja o pior possível. Que as pessoas tentam justificar o próprio trabalho, mesmo quando o trabalho delas não faz nada. Né? E aí não adianta você ter uma projeção só de 2 meses, né, cara? Porque você precisa garantir o emprego da pessoa por um tempão. Então, para o gestor é ruim. Ele fala assim, não, se eu tenho 2 meses de budget, o que acontece se não entregar? Eu vou perder? Não, não dá. Ele vai arrumar desculpa, ele vai dizer, pô, melhor a gente fazer um plano aqui maior. E aí a história que até saiu um artigo essa semana, acho que o Giovanni compartilhando, que é essa tendência das organizações, de você aumentar a complexidade dos projetos, porque o único objetivo dos projetos é gerar promoção na organização. Então eu não vou resolver o problema. Eu vou fazer um projeto de transformação tecnológica, um projeto de atualização tecnológica, um projeto de complexidade muito maior, porque esse projeto é o meu trampolim para a próxima promoção na organização. Né? Então, que é uma força também que impede com que a gente resolva o problema da entrega do produto para o cliente. Né? Eu lembrei aqui. Um pouco além desse negócio da org, que deve estar debaixo, né? TI está debaixo de financeiro. Às vezes o que acontece também nas empresas é quando o novo presidente que assume, ele vem da área financeira. Então, eu acho que tem um baita estudo de caso, que é a Microsoft. A Microsoft, nos anos 80 e 90, foi dirigida pelo Bill Gates, que era engenheiro de origem, né? Quando ele sai, ele coloca o Steve Ballmer. O Steve Ballmer era um cara de financeiro, né? Ele era um cara de vendas, né? Ele queria maximizar resultado. E aí o Ballmer, quando assume, ele vai, cara, tirar leite de pedra para fazer dinheiro com a empresa. É quando a gente começa a ver um monte de problema. É quando ele chamou open source de câncer. Foi quando ele veio o iPhone e ele deu risada do iPhone, certo? Ele não só não financiou um projeto paralelo, que a Microsoft tinha iniciativas semelhantes, só que eles pararam de ir atrás dessas coisas, né? Deixaram o bonde passar. E quando vieram o iPhone, continuaram de olho fechado. Né, jogaram para o lado. E aí, assim, ele deixou diversos bondes passarem. E aí, quando ele sai, entra o Satya Nadella, que também é um cara que tem um background técnico. E aí ele volta a olhar para essas questões de inovação. Então, você percebe que não é só... Nesses períodos, a área financeira não estava governando a Microsoft. Só que o principal executivo da empresa, ele era um executivo com viés financeiro. Então, assim, você tem que olhar para onde você está trabalhando e considerar isso. Assim, se é uma empresa que está em expansão ou é uma empresa que está em retração. Porque, olha, o fato é o seguinte, a Microsoft deu muito dinheiro sobre a gestão do Ballmer. Muito. Se você olhar os resultados, distribuição de dividendo, lucro, crescimento de capital, é gigantesco. É inegável o trabalho do cara. Só que para quem estava trabalhando lá, não deve ter sido tão bom. Porque era uma época de diminuição de investimento, de corte, as coisas não cresceram tanto. Certo? Depois que entra o Satya, você percebe ver a expansão do Azure foi gigantesca. A expansão de um monte de áreas, o financiamento da OpenAI. Né? Você pode discutir se foi bom ou foi ruim, mas o fato é os caras enxergaram um negócio que ia acontecer anos depois. Entendeu? Então, assim, é uma perspectiva diferente. Então, assim, se você trabalha numa empresa que o viés ele é financeiro, comercial, corte de custo, tirar dinheiro e dar resultado. Assim, dar resultado todo CEO tem que dar, tá, cara? A questão é como vai fazer isso, certo? Então, se o viés é extremamente financeirista, você tá num lugar ruim, vai trabalhar em outro lugar. Entendeu? Porque você vai crescer muito mais devagar, os investimentos vão ser menores, então é melhor você procurar para uma empresa que está numa perspectiva diferente, onde o executivo que assumiu, ele vem da tecnologia, ele entende, ele sabe que tem que gastar para ganhar, sabe? Então é importante ter isso em mente quando a gente está procurando emprego. Boa, boa. Vocês não acham que outra coisa que ajudou a queimar a imagem do ágil, da agilidade, etc., foram os frameworks, geralmente os frameworks que vieram para tentar implementar? Ou vocês acham que não tem relação? Porque, por exemplo, o Scrum é muito mal visto. Vocês não acham? Porque eu vejo muito assim. Acho que as pessoas que têm uma vivência igual nós quatro, a gente consegue enxergar
coisas boas, né, no ágil, e às vezes a gente fica assim, poxa, queria que isso rodasse na empresa que eu estou trabalhando, né? Queria que tivesse essa qualidade aqui. Mas aí, às vezes, a gente vai tenta, sei lá, convencer o negócio ou a implementar algo parecido, e aí quando os colegas nossos escutam as palavras, sei lá, a palavra agilidade, ou então alguém interpreta errado o que a gente fala, o Scrum, essa palavra Scrum não é mal vista, assim, eu escuto Scrum e falo, nossa, credo. Assim, vocês não acham que assim, na verdade, eu vou reformular a pergunta. Os frameworks que ajudaram a queimar a imagem do ágil, ou foram os frameworks mal implementados, os antipadrões que a gente chama? Cara, eu acho que a Ou culpa os é toda dois, enfim. nossa. Vou falar assim, eu falo como quem participou de uma organização que era veementemente contra a certificação e eventualmente foi praticamente adquirida pelo PMI, que é a maior certificadora de gestão de projetos que existe hoje, né? Eu acho que a culpa também é nossa quando a gente estava mais interessado, né, em ampliar a utilização e fazer dinheiro, óbvio, né, cara? A gente vendeu treinamento de Scrum por anos. Giovanni foi um dos primeiros treinadores da Scrum Org do Brasil. Então, assim, eu não estou falando aqui numa altivez moral, de dizer, eu sei a verdade. Não, cara, era o momento de mercado. Por isso que eu acho que o que eu falei anteriormente, eu queria tentar dar uma explorada aqui, que é o movimento da agilidade, ele seguiu o mesmo princípio de vários outros movimentos de hype e aproveitou a surfar uma onda de crescimento de mercado, porque começou a ter muito mais disponibilidade de dinheiro disponível para as empresas investirem em inovação e tal. E ele surfou nessa onda e fez empresas crescerem, fez profissionais se tornarem mais competentes e tal. Só que essa estrutura, ela sempre vai atrair um tipo específico de empreendedor dentro desse mercado, desse tipo de mercado, que vai começar a gerar oportunidades de negócio, que uma vez que está acelerado, chega todo mundo para tentar atender as mesmas oportunidades, e a gente acaba se diluindo nisso, porque tem muita gente interessada, nem todo mundo está interessado em fazer exatamente um bom trabalho, tem gente que quer. Eu já sou treinador, eu era treinador de UML, eu sou treinador, eu passei a ser treinador de digital, de repente apareceu esse negócio de agilidade, eu vou virar treinador de agilidade e vou vender 300 cursos, cara. Ou eu monto uma certificadora, a gente se junta aqui, e aí o objetivo não é mais entregar software, o objetivo é vender treinamento. A gente é uma consultoria, o objetivo da consultoria de agilidade nunca foi entregar software, sempre foi vender consultoria de agilidade, né? Então, é uma continuidade, assim, quando eu falo a gente, o problema somos nós, né? É para não criar um discurso culpabilista, meio moralista, não é esse o caso, cara. O mercado cresceu, apareceu um monte de pangaré, quem estava fazendo um bom trabalho também queria ganhar dinheiro, e quando você quer ganhar dinheiro em escala, você precisa reduzir a qualidade do que você está entregando para ele ser palatável na escala, e isso acaba gerando um problema. Esse é o complexo industrial que tomou conta da agilidade quando começaram a chegar players com dinheiro para ganhar escala mundial. E aí você vai ter as certificadoras, você vai ter as grandes consultorias, você vai ter as iniciativas que dão certo, e aí todo mundo quer fazer igual. Você tem o papel da indústria, que é o executivo, que a gente está vendo hoje com o IA também, que é do tipo, a empresa lá mostrou um case massa pra caramba de entrega de projeto, nós temos que fazer aqui também. Entrega na mão de uma pessoa que não tem experiência nenhuma, que não tem budget para poder fazer o treinamento, não tem budget para trazer uma consultoria experiente, e vai fazendo a moda go horse, né? E aí, o que acontece com isso é a história né, a gente é diluído no significado. Daí o que todo mundo está fazendo é agilidade, daí a gente faz sprint para tudo, a gente faz retrospectiva para tudo, mas a retrospectiva não é bem feita. Aconteceu a mesma coisa com microserviços. Né? A gente também tem certificação de microserviços, a gente também tem projetos que deram super errado, a gente tem uma galera vendendo microserviços para todo mundo. A minha realidade, acho que o Giovanni vai concordar comigo, é a estrutura do capitalismo, cara. Começou a surgir oportunidade de negócio, apareceu todo mundo querendo ganhar dinheiro, não é mais sobre a solução, é sobre dinheiro, né? E as empresas vão tentar vender do jeito que for para fazer acontecer. Então, essa estrutura, eu realmente não tenho nem arrependimento, nem tristeza com relação à agilidade. Eu acho que, cara, foi ótimo enquanto durou. A gente viveu o nosso Woodstock da tecnologia,
através da agilidade, agora vai vir uma nova onda, uma nova visão, né? Não cabe mais, ainda que os valores e os princípios caibam, os princípios eu não sei tanto, mas os valores caibam, é outra realidade, cara. Já se passaram quase 25 anos, galera. Tá bom de agilidade, vamos atrás da próxima. A gente pode ainda falar sobre teste automatizado? Pode. A gente não precisa falar sobre TDD, código coletivo. A gente pode falar sobre integração contínua? Pode, mas ela não precisa ser na estrutura de servidores gerenciados que a gente fazia antes. Eu acho que a gente precisa evoluir, porque se a gente não evoluir, a gente fica saudosista que nem tá uma comunidade inteira do PMI ainda falando em gestão de projeto tradicional. Né? Eu acho que tá na hora da gente, né? The King is dead, don't live the King. Pô, vamos para frente, pelo amor de Deus. Eu acho que... Depois desse rant, né? Não, eu acho que assim, não dá para você desconectar a falha da agilidade dos frameworks ágeis. Não dá para desconectar. As coisas estão muito ligadas, né? E principalmente do Scrum, porque o Scrum foi o primeiro grande, né? E foi, talvez tenha sido o único realmente grande. E assim, posso falar aqui, tá? Scrum funciona. O problema do Scrum não é o Scrum, é como a gente usou o Scrum. Só que isso vem junto, né? Uma coisa vem junto com a outra. Então, assim, pô, mas não foi o Scrum, foram os vendedores de Scrum, certificações de Scrum. Beleza, tudo isso orbita. O Scrum não existe no vácuo, certo? Então, tudo está no mesmo ecossistema. Exato, é parte mas nós somos seres humanos. É isso, mas o meu ponto sobre isso é difícil a gente ficar discutindo sobre culpado, é complicado. Eu digo assim, acho que seguir o curso que tinha que seguir, cara. Eu não acho que teve algum tipo de... Não teve nenhum tipo de, sei lá, problema, um vírus que tomou conta da indústria de software que fez com que a agilidade não desse certo. Não, cara. A agilidade tomou o rumo que praticamente tudo toma dentro do capitalismo. Ele vai ser diluído até o ponto de perder o significado e a gente vai reduzir sempre para a média baixa porque é o que dá mais dinheiro. Né? É isso. Eu acho que assim, eu acho que o que houve foi a ingenuidade das pessoas que trabalhavam com agilidade não ver isso. Né? Então a gente provavelmente foi muito idealista. Não, com certeza, né? Isso com certeza. A gente foi muito idealista, a gente acreditava que... Porque as ideias são boas, né? As ideias são boas, você olha lá e fala, pô, faz sentido, eu vou testar o software, senão vai dar um monte de problema. Eu continuo escrevendo software, para mim, hoje em dia, não tem nem... tudo tem teste. Né? Inclusive, IA tem sido razoavelmente útil, mais ou menos útil até para ajudar nisso. É até uma possibilidade, de repente a gente escreve mais testes de unidade, né? Com IA, sei lá, mas assim, a questão as ideias eram boas, elas continuam boas hoje, então assim, eu acho que a ideia de código coletivo, testes de unidade, testes automatizados, integração contínua, todas essas ideias são boas, entendeu? A gente tem que continuar usando essas coisas. A questão é a seguinte: será que é possível se defender desse colapso que aconteceu em torno de todos esses frameworks ágeis, de toda essa comunidade de certificação e tal? Talvez simplesmente não seja possível. Talvez essa produtização que foi feita do conhecimento, né, ela seja impossível de ser evitada. Então, assim, isso tem a ver mesmo com a questão do capitalismo, Vitor, porque a única maneira do capitalismo se reproduzir é através da venda de mercadoria. As coisas têm que ser criado mercadoria a partir de tudo. Então, a água é mercadoria, a comida é mercadoria. Lógico que um processo de software vai virar mercadoria, cara. Sabe? Então, era inegável. Então, assim, se tem pessoas interessadas em obter aquele conhecimento, então ele não vai ser dado, ele vai ser vendido, sabe? Então, isso vai virar um negócio e é assim que esse negócio funciona. E na hora que você encaixota numa mercadoria um determinado processo, um conhecimento, cria uma certificação e tal, vai surgir uma empresa do lado que vai fazer um serviço pior, mais barato, entendeu? E alguém vai comprar ele, sabe? Então, assim... A Scrum Alliance vendia o curso dela, era um curso de 2 dias, no final você saía certificado. Então era o certificado? Era um certificado de presença, certo? Você participou do curso, era um certificado de presença. É assim que a gente chama, um certificado que você ganha mesmo se você dormiu metade da aula. Você estava lá, não tinha prova nenhuma, ele não avaliava nenhum conhecimento. Então ele era lá, tá aqui, ó, o Giovanni participou de 2 dias desse curso.
O corpo dele teve aqui, a mente eu não sei, mas o corpo estava lá, certo? Aí a Scrum Org veio lá e falou, não, eu vou entregar o certificado, não vai ter certificado de presença. Você tem que fazer um curso, mas você tem que fazer uma prova, né? Só que aí cria-se um negócio em torno disso, certo? Então, você acaba escapando tudo isso daí. Tanto que quando a Scrum Org começou a fazer isso daí e cortou o curso, um monte de empresa parou de comprar o curso da Scrum Alliance e também não comprava o curso da Scrum Org e só pagava, faz tudo aí por conta, porque o Scrum é livre, né, todo o conhecimento estava disponível de graça na internet, então você vai lá e paga para fazer a prova. E aí a certificação, e a prova era boa, então o pessoal parou de fazer. Então, isso é outro business, é um business canibalizando o outro. No fim das contas, o que eu via o pessoal fazendo? Um monte de gente se preparando para uma prova, a pessoa estudava para a prova, fazia a prova, no dia seguinte esqueceu tudo que aprendeu, não tinha a vivência do curso, pelo menos no curso da Scrum Alliance, tinha uma vivência, tinha exercícios, tinha coisa ali, então nem isso as pessoas tinham mais, elas tinham uma comprovação de que elas fizeram uma prova online, e era uma prova online, ou seja, hoje, imagina uma prova dessa hoje, com IA, certo? Cara, qualquer pessoa passa essa prova, entendeu? Então, assim, virou um certificado que não vale nada, sabe? Então, a gente tá você vê que vai piorando, né? Cada vez a gente vai tentando circular em torno dos problemas que todos esses negócios foram criando, a gente não conseguiu resolver o problema, e vou te falar, as empresas vivem um grande me engana que eu gosto. Elas querem o certificado. Ninguém perguntava, ninguém se preocupava de que o certificado da Scrum Alliance era um certificado de presença e mais nada. Porque na TI a gente tem certificados que valiam coisas, né? A gente ia no lugar, fazia uma prova, num lugar vigiado, sem consulta e tal. Aí a Scrum Alliance vem lá e fala, não, foda-se, faz a prova e tá tudo certo. Participa do curso, tá tudo certo. Aí a Scrum Org vem, não precisa nem do curso, faz a prova e tá tudo certo. E faz na sua casa, diante do seu computador. Então, assim, vai cada hora mudando um pouco, mas é um grande me engana que eu gosto. Entendeu? Então, assim, eu não sei se a gente consegue sair desse círculo vicioso, porque as empresas não se importam com o conhecimento dos funcionários, elas vivem um grande problema de falta de produtividade, elas precisam de tokens de algum conhecimento, então o certificado é um token, né, de que eu sei alguma coisa, e é um token de mentira, é um token falso, mas ele é um token, e elas têm que ter uma maneira de contratar, então tá lá o token, e é isso, é disso que a gente vive, de um grande me engana que eu gosto, com as empresas fingindo que estão adotando processos que vão ajudar elas, quando os executivos não querem esse processo, certo? Então, assim, faz sentido falar de reimaginar o Agile, ou de um V2 de alguma coisa, ou de uma coisa nova que o VH falou agora. Não faz sentido. Porque o problema não foi mudado. A gente continua com executivos que não têm interesse em produtividade, a gente continua com pessoas querendo buscar o conhecimento da maneira mais rápida possível para poder se empregar o mais rápido possível, porque o sustento delas depende disso. A gente continua com um monte de gente disposta a fazer curso vagabundo na internet, certo? Barato, que não ensina nada, certo? E a gente... Então, assim, nenhum desses incentivos mudou. Por que a gente acha que uma nova metodologia, um novo framework, uma nova proposta vai mudar alguma coisa? Vai virar uma grande indústria de me engana que eu gosto. Nada vai mudar, sabe? A gente tá... O problema não é esse. Tem que vender outras certificações agora. A gente precisa de novas certificações que é para outras empresas, que nem as empresas que a gente conhece surjam e possam ter outros tipos de certificação que eventualmente você... Inclusive tem uma para vender aqui, ó. Tem aqui o treinamento que vai resolver o teu problema. Vai resolver tua vida. Vai resolver tua vida. É que eu acho que... Por que eu acho que a gente precisa seguir para uma coisa nova, tentando trazer um pouco de perspectiva aqui? Porque eu acredito que a gente, nesse momento, independente da discussão se funciona ou se não funciona, assim, o trabalho com ferramentas de inteligência artificial precisa gerar uma mudança estrutural para justificar a quantidade de investimento que está tendo dentro das organizações. Então, vou tentar refrasear aqui, que eu não sou uma pessoa defensora de inteligência artificial,
Mas o que eu estou dizendo, independente se a inteligência artificial funciona ou não, já existe uma demanda de que a gente mude a estrutura organizacional para viabilizar o que essas ferramentas se propõem a fazer. Porque do jeito que a gente funciona hoje, essas ferramentas não têm nenhuma utilidade. E aí, voltando nos incentivos que o Giovanni falou. E eu falo isso por diversos... Já tem mais de um estudo grande dizendo que os projetos de inteligência artificial falham. E eles falham, um dos principais motivos é porque a estrutura das organizações não comporta o tipo de workflow de trabalho que se aposta de inteligência artificial. E aí, qual que é a situação que eu descrevi num artigo que eu queria trazer aqui para a gente bater papo? Que é o seguinte, todo mundo que é de TI, de antes de 2020, passou por uma situação de um diretor querer um produto e falar para o time assim, galera, não importa, tá aqui o que vocês precisam entregar, entrega essa porcaria. Não, mas não é a melhor solução, a solução não resolve, não é assim que faz. Não quero saber. Pega aqui essa ideia e cria um produto para mim, porque é o que vai me dar a promoção. Essa estrutura vai mudar. E ela vai mudar da seguinte forma. Esse mesmo diretor vai construir meia dúzia de prompts e gerar uma aplicação que vai ser entregue para o time de TI para manter e colocar em produção. E o Giovanni está fazendo a careta aqui, mas ele tem certeza absoluta que isso vai acontecer, se já não está acontecendo. Presta atenção na situação que vai acontecer. Os times de tecnologia vão ser deixados de lado, eles vão ser jogados para escanteio e vão se tornar ainda mais custo, porque a perspectiva de produtividade e de performance vai ser ditada por vibe coding. E aí vai aparecer o diretor, depois de um evento lá na AWS, lá na Amazon, lá em Las Vegas, lá, que ele no hotel, depois do coquetel, vai fazer o aplicativo que ele sempre sonhou para a empresa dele, vai entregar para o time de TI e falar assim, já está pronto, agora é só vocês manterem. O time de TI vai deixar de ser, essa perspectiva que a gente estava falando no começo, TI como estratégia e tal, pode esquecer. Isso não vai mais acontecer. E essa nova estrutura vai demandar uma série de ferramentas diferentes, primeiro para a gente, né, apresentar isso como uma mentira, né, porque é uma mentira, a ideia de que é só você escrever com IA que vai dar certo, né? E mais principalmente conseguir lidar com essa situação que vai se tornar realidade agora. Não vai ser a realidade, essa não é a realidade de 2 anos. O teu diretor vai fazer com vibe coding um sistema inteiro que ele disse que aprendeu a fazer online num cursinho desse meia boca, e agora a tua equipe de operação vai precisar manter um sistema que foi gerado por um IA. Doa quem doer. Isso vai mudar o tempo do trabalho que a gente tem hoje, né, em desenvolvimento, para um tempo do trabalho que é conseguir garantir com que esses stakeholders consigam ajudar a gente a definir qual que é o escopo do problema, qual que é o escopo, não, o espaço do problema que está tentando ser resolvido com essa geração de código que fica meia boca e traz mais risco e tal. Essa realidade vai acontecer, quer queira a gente ou não, tá? Mesmo eu que sou completamente contrário à inteligência artificial. Quem vai ficar feliz com isso daí vai ser o sushi com abacate, né? Bem, para quem não tá ligado, o sushi com abacate ele trabalha com segurança e de vez em quando ele coloca uns honeypots por aí e fica coletando uns dados assim meio absurdos, né? Eu gostei da última vez que ele veio aqui, que ele falou assim mesmo, A gente estava falando sobre segurança, né? Aí alguém citou, mas IA, ele falou, cara, a gente não dá porrada em cachorro morto. Eu nem perco meu tempo em falar sobre... O que é que eu tenho para falar sobre segurança com IA? Tu tá louco? Quer dizer, com LLM. Não tem, né? Você vai falar de segurança com LLM? Dá porrada em bêbado, Cara, né? eu tava pensando em como isso é cíclico, né? Porque assim, ó, nos anos 90, nos anos 2000, o grande problema que a TI estava enfrentando é que com a popularização da microcomputação, todos os departamentos passaram a ter computador na mesa, né? O pessoal mais novo não sabe que nos anos 90 isso não era verdade, né? Nos anos 90 não era todo mundo que tinha computador, né? Então, assim, de repente todo mundo começou a ter computador e a TI sempre foi lenta, né? Porque ela era muito cara, né? A formação de profissionais capacitados para programar era pouca no Brasil. Então, era banco que tinha programador, era isso, era muito micreiro e tal. E o que começou a acontecer? Começou que você pedia um sistema para TI, a TI não fazia, então você pegava e fazia.
certo? Você pegava lá o Zezinho lá do canto, que era micreiro e fuçava, e falava, mano, faz aí pra mim, né? E ele ia lá e fazia os bagulho. Então, assim, a empresa usava Java, 97, sei lá. Ele sabia Clipper, então ele fazia em Clipper. Entendeu? E aí você passava a ter aquele departamento periférico ali, vendas, algum departamento qualquer de contabilidade, sei lá, que tava usando Clipper, mas a empresa inteira usava Java. Não, o cara tinha Clipper, rodava na máquina dele, se queimasse o HD, você perdia toda a contabilidade daquela área. Dane-se. E aconteceu muito, inclusive, tá? Então, assim, e aí o que acontecia? Nos anos 2000, 2010, a gente começou a ver as internalizações desses sistemas. Não, olha, porque naquela área tal, a gente está internalizando um sistema que a área fez faz 15 anos, e aí não tinha controle corporativo nenhum, não sei o que, então a gente está refazendo, está internalizando, não sei o que. E agora vai começar a acontecer de novo, né? Aparece um maluco que faz um sistema completamente fora dos padrões, sem nada de segurança, que o sistema de login não está integrado, que não segue nada do que a gente faz. Não, mas aqui a gente usa Java. Não, mas eu fiz em Python, porque hoje a gente faz, porque tudo com o IA é feito em Python, certo? Então tá aqui em Python. Mas ninguém sabe Python. Não, mas já tá pronto. Tá pronto, ó, tá funcionando. Não, meu amigo, não tá pronto. Não tá nem 10% pronto, né? Então, assim, cara, a gente tem um pipeline de publicação que garante reproducibilidade, certo? Porque senão, se perde o código-fonte, eu preciso continuar com isso daqui. A gente tem um problema de banco de dados. Você até fez o negócio escrevendo em arquivo JSON, maluco. Isso não é banco de dados, cara. Entendeu? Você fez usando o SQLite. SQLite é single usuário, mano. É maravilhoso. Sabe? Não funciona. Não, mas tá pronto. Não tá pronto, ô ignorante. Vai acontecer, cara. Então, assim, Vai ser lindo. A gente já viu isso. E aí agora a gente tem que lidar. O problema é que antes, cara, era o Zezinho da contabilidade, era o Zezinho da vendas, era o Zezinho da mecânica. Ele não sabia programar, mas era um sistema que ele usava. Ele, talvez mais dois usavam. Agora, esse cara é capaz de botar até uma coisa em produção e ele é executivo. Ele tem poder político. Então agora, mano, é o macaco com a metralhadora. Tá entendendo? Porque antes era o mico com uma faca, era o miquinho com uma faca. Você dava um chute nele, você matava o mico, entendeu? Agora é o macaco com a metralhadora, o chimpanzé gigante com uma metralhadora, cara. Ele tá atirando em todo mundo, a gente vai morrer, cara. Então, assim, é muito pior, porque ele vai mandar pôr esse negócio do ar, e se você falar que não vai pôr no ar, você perde seu emprego, então você põe no ar. Põe no ar. Beleza. Mas tem um lado positivo nisso aí, Gílio, que é... As pessoas não ficam tempo suficiente nas empresas para ver o reflexo das próprias decisões, né? Então, no fim, você vai botar no ar e já vai começar a procurar emprego e vai para outra empresa. Mas é um problema que vai, cara, para mim isso é nítido como qualquer outra coisa, como as coisas mais materiais da vida, assim. Isso vai acontecer e os times de tecnologia vão ser deixados de lado completamente. E a gente vai parar de ter uma discussão sobre TI como estratégia e a gente vai ter uma discussão sobre software como estratégia. Por quê? Porque não é mais a única responsabilidade da TI de fazer, de tirar software, né? de parir software. Essa responsabilidade vai ficar por toda a organização e a gente vai ter que mudar a nossa estrutura de trabalho nesse sentido. O interessante disso... Voltando para agilidade, calma aí, voltando para agilidade. Não pode ser bom, porque a agilidade fala muito da questão da experimentação. De experimentar rápido, de falhar rápido e tudo mais. Não pode ser bom para fazer. Para fazer uma POC pode ser útil, de repente. Ou fazer. A gente falou tanto de Lean Startup, né? Como um braço da agilidade, para fazer uma feature vagabundas que está separada, o código dela está separado. Eu ligo ela com feature toggle para testar em 5% dos usuários, e se der certo, eu reconstruo direito depois. De repente pode ser útil, né? Sei lá, se a gente conseguisse usar dessa forma para fazer uma. Só que aí, de novo, né? A gente tá falando de uma maturidade em agilidade. Então, essas pessoas não têm. O ponto que eu ia trazer é que quando a gente fala dos bons exemplos, a gente assume uma experiência de entrega e validação de produto, e não é qualquer empresa. Da mesma forma, quando a gente fala sobre desenvolvimento de software, é claro que integração contínua é maravilhoso, você fazer deploy contínuo, só o roll forward de deploy e tal, é lindo. Mas para fazer isso, você tem que ser competente no nível que a gente está falando de uma maneira muito... que a minoria das organizações
são capazes de entender o valor das práticas, que são as práticas mais avançadas de disponibilidade de código, de garantia de infraestrutura que seja manutenível adequadamente, de cobertura de teste. Isso é uma minoria da minoria das organizações, né? Da mesma forma que a gente fala sobre certificação de Agile, a gente fala sobre desenvolvimento de software também. O grosso, o 90% das empresas de tecnologia, cara, é briga de faca no escuro. E essas organizações, elas vão ser atropeladas por geradores de código. Atropeladas por geradores de código. E aí o que eu acredito que nisso vai acontecer? Vai precisar ter uma reestruturação da maneira como a gente organiza e prioriza trabalho. Porque não é porque as pessoas finalmente vão entender que é importante a gente fazer isso. Não, é porque as organizações vão afundar de um jeito catastrófico. Vai ser catastrófico isso, de maneira geral. Né? E esse talvez seja o ponto. É um caso que eu vi agora há pouco de um rapaz que vazou a chave de API da OpenAI dele, e da OpenAI não, do Google dele, ele recebeu uma conta de $50 mil, né? Porque ele fez a aplicação dele estava com a chave de acesso com Vibe Code, né? Estava com a chave de acesso do Gemini, com o token de acesso, e foi usado para gerar outros produtos. Então, assim, isso vai acontecer com frequência, né? Vai ser cada vez mais comum. Mais um caso. Caramba. Beleza. Chegamos na metade do Como é que tá a episódio. pauta aí? Como é que tá a a gente pauta falou, aí? não, tem tudo a ver o que vocês estão falando. E quem está assistindo a gente, viu? Tem tudo a ver. Então, a gente falou de agilidade, mas é velocidade versus agilidade. Eu bem coloquei velocidade no começo, porque para mim essa palavra é mais problemática. E aí eu vou deixar aberto para vocês conversarem sobre velocidade, né? Vocês já falaram o que é agilidade. Eu comecei com agilidade, que é uma coisa que é mais comum, mas a pessoa já escutou no dia a dia. E enquanto que velocidade, vocês falam um monte de coisa relacionada aos problemas gerados por causa de velocidade. Mas o que é velocidade? Né? Qual a diferença de velocidade para agilidade na nossa área? Né? Começa pelo Coelho, está muito quieto, Coelho. Eu vou lançar uma treta aqui que eu tô segurando, que o Didi falou, né? Tipo assim, me engana, as empresas funcionam muito no modo me engana que eu gosto, né? E o jeito que a gente calcula velocity hoje em dia, muitos casos, baseado em story points e tal, é justamente me engana que eu gosto, né? Eu vou começar lançando essa treta. Tem treta aí não, é exatamente isso. Sempre vai ser isso, mano. Não tem treta, essa é a realidade da vida. A maneira como a organização mede as pessoas é como elas vão se comportar. E às vezes eu preciso só gerar uma métrica bonitinha lá de que eu estou entregando. A gente já falou, já viu, já conversou com um cliente que dividia na metade as tasks para aumentar a velocidade, porque a única métrica era número de tickets entregues. Então, assim, beleza, eu pego um ticket que demoraria 2 horas e divido em 4 tickets de 30 minutos. Porque a métrica, que a gente vai se adaptar à métrica sempre, né? Essa organização, qualquer organização faz isso. É exatamente por isso que a agilidade não deu certo em muita organização, porque ela não estava preocupada com a métrica de quem manda mudar as estruturas de entrega da organização e priorização. Se um diretor da empresa não é medido pela capacidade de entrega dele, se ele é medido por outros motivos, alcançar budget, o número de pessoas que ele tem abaixo dele, entregar software não serve para nada. Então, sempre vai ser isso. Aí, assim, se você perguntar, mas o que você acha que é velocidade, né, é uma coisa, o que organizações entendem como velocidade tem um contexto diferente, cara, é um mundo aí isso. As métricas, que são métricas ágeis, que a gente usou como velocidade também, e aí é que tá uma parada muito doida, né, cara? A gente fala dessas métricas de agilidade, para mim é a mesma coisa da gente falar sobre mimeógrafo. Por quê? Porque elas foram inventadas há 25 anos atrás, mano. É o mimeógrafo do desenvolvimento de software e a gente ainda está falando delas, ainda tem gente usando mimeógrafo para fazer prova, que nem eu fiz lá em colégio em Guarulhos. Velocity, né, story points, eles tinham um objetivo muito claro e eles foram muito úteis para ajudar a organização que antes pensava de um jeito a tentar mudar a perspectiva sobre como prioriza trabalho, para daí
a gente começar aos poucos a ter uma discussão maior sobre maturidade da entrega, para a gente não ter que estimar nada e a gente começar a medir ao invés de estimar. Então, hoje, está usando velocidade? Está fazendo merda. Com todo o meu coração aberto aqui, não deveria estar usando velocidade. Você deveria estar usando outras métricas que são mais interessantes. Em vez de pensar em velocidade, você deveria pensar o quanto tempo leva para uma coisa ser desenvolvida. Em vez de pensar em velocidade, você podia olhar quantos itens estão ao mesmo tempo sendo trabalhados. Né? Para não dizer o nome da métrica, porque se diz o nome da métrica, as pessoas se perdem. Né? A gente deveria entender qual que é a nossa perspectiva de colocar coisa em produção que dá problema, né? Ou deixa eu ir além, eu vou além. Para de medir produtos intermediários. Certo? Exatamente. Você tem que, como fala o nosso grande amigo Parzanello, né, o Luiz Carlos Parzanello, que inclusive é um dos caras foda de agilidade do Brasil, resultado é o que resulta, certo? Então é o seguinte, cara, aumentou o número de clientes, aumentou o tempo que a aplicação fica no ar, aumentou Vendeu a receita, mais, né? Vendeu mais? Não, então não importa, nada mais importa. Entendeu? Então, e aí eu acho que se a gente tivesse essa preocupação lá atrás, ele teria outra realidade. A métrica de TI é uma métrica de negócio, cara. Sabe, por que você está medindo velocidade? Vou te falar mais, tá? O que adianta você entregar lixo 10 vezes mais rápido? Sabe? Então, assim, ó, uma coisa que a gente faz na agilidade, que as pessoas não sabem fazer, fazem pouco, é cortar escopo. Corta escopo, faz menos. Não entrega mais, entrega menos. Entendeu? Só que o que coisa você entregar, mais entrega direito. E mais, a coisa mais contra-intuitiva, metade, mais mas entrega funcionando direito, cara. Entendeu? Então, assim, ó, é contra-intuitivo, Vitor, só para quem não trabalha na área, cara. Porque assim, ó, ou você é gestor de TI a vida inteira. Porque se você tá entregando software, você sabe disso, cara. Entregar no Go Horse é a pior coisa para um software, cara. Todo mundo que trabalha na TI sabe disso. O software, mas não necessariamente para o negócio, né? Não, então, mas exato. Assim, a questão é, a gente tem que olhar para métricas de negócio. Custo total de propriedade, por exemplo. Quanto que custa fazer essa aplicação? Certo? A gente não olha para isso, cara. Se você olhar para custo total de propriedade ao longo do tempo de vida de uma aplicação que ficou 5, 10 anos, você fica horrorizado. Né? Ela tem um custo baixo no primeiro ano e a partir daí o custo dela é absurdo. Qualquer manutenção custa os olhos da cara. Ninguém olha para isso, cara. Ninguém. As empresas reiteradamente caem no mesmo problema todo o projeto há décadas. E elas não param para se perguntar por que isso está acontecendo, sabe? Então, assim, falar de velocidade, né? Assim, ó, velocidade tem uma relação direta com o custo total de propriedade, direta, certo? Quanto menor a sua velocidade, maior é o custo, certo? Só que a gente não olha para essas coisas. E a gente, olha só, eu vou falar uma coisa, tá? Velocidade, se as empresas tivessem um olhar crítico para a velocidade, pelo menos não seria tão ruim, porque a gente estaria olhando de maneira indireta para uma queda absurda de produtividade. Mas a gente não está olhando para isso. A gente não olha para isso, cara. Então, assim, nada disso importa. Velocidade até pode ser uma métrica. Só que o problema é, você está preparado para ter uma visão crítica sobre essas métricas intermediárias? Entendeu? Então, assim, a nossa velocidade caiu. Olha só, num time sério, se ele notar que a velocidade caiu, isso gera uma conversa crítica que vai ter impactos concretos. Beleza? Não tem problema olhar para a métrica intermediária. Só que a gente não tem times sérios. Não tem. Velocidade é uma métrica séria dentro de um time sério. Num time que todo mundo tá com cara de palhaço, dane-se a velocidade, cara. Toda métrica é ruim, entendeu? Toda métrica que você não atua sobre ela é ruim. Então, pelo menos, olha para a métrica de negócio. Já que você não está cuidando de nada com seriedade, pelo menos olha para o resultado, cara. Eu me lembro de muitas conversas, e ainda tenho até hoje, porque eu ainda faço mentoria para um monte de empresas com pequeno porte e tal, que é uma preocupação muito grande sobre
sobre como que eu transformo o meu produto em algo perfeito antes dele efetivamente ser utilizável, antes de ter alguém utilizando ele, né? Então, a minha conversa, ela sempre vai girar em torno de métricas, que é do tipo assim, qual é o problema que você está tentando resolver hoje? Você tem... vou dar um exemplo clássico aqui. Eu peguei um e-commerce que os caras estavam... Tem um e-commerce que vende um produto bem super nichado e tal, não sei o quê, né? E eles receberam uma oferta de comprar a plataforma que eles estavam usando, né? E isso demandaria eles terem que contratar um time de TI, 2 pessoas para manter, né? Pergunta é, vale a pena comprar esse e-commerce para poder manter e ter o controle do código? A resposta é sempre depende, mas tem uma pergunta básica. Você dá dinheiro suficiente para você ter que ter alguém, ter 2 pessoas mantendo a tua plataforma? Não. Quanto custa para migrar para uma plataforma que você vai, uma outra plataforma? Custa tanto. Então, antes de discutir, eu me lembro que a conversa com essas pessoas foi assim, cara, você tem que vender, você não tem que ter time de TI. Você tem que vender, cara. Você não tem que ficar pensando no produto. Ontem, por exemplo, eu fiz uma mentoria com uma outra empresa de produto, que eles estão há 1 ano desenvolvendo, tem 2 clientes experimentais e estão preocupados sobre priorização de entrega do produto. E eu falo, galera, estão 1 ano desenvolvendo essa porcaria, cara, vai atrás de cliente. Tua obrigatoriedade agora não é pensar em feature. Tua obrigatoriedade agora é botar a gente para usar o teu sistema. Você já está 1 ano atrasado. Então, assim, times de tecnologia que não estão ligados a métricas de negócio se tornam inúteis. Por quê? Porque esse time com certeza tem alguma métrica que gira ele. Se não é de negócio, são métricas de burocracia. E aí você está no inferno da gestão. Porque se o teu agilista é medido por número de reunião, ele vai, né, fazer mais reunião. Se o teu time é medido por horas trabalhadas, ele vai fazer mais horas trabalhadas, ou se ele é medido por throughput, né, se ele é medido por vazão de feature, ele vai tentar entregar 1 milhão de features que não vão servir para nada. Então, se não tiver conectado em algo de negócio, não dá para ter uma conversa sobre prioridade adequada. Porque essa conversa sempre vai ser o famoso cover your ass, né? Não, mas eu fiz o que precisava ser feito, eu segui o release plan e a gente entregou todas as features. As features não prestam, o usuário não quer, levou 1 ano a mais do que deveria, mas não importa, alcançou o objetivo. Né? Eu cansei de ver diretor de empresa nessa mesma situação. Não está nem um pouco preocupado em atender cliente, ele quer bater a meta, porque na meta dele está lá que ele tem que entregar 15 funcionalidades. E essas 15 funcionalidades ele vai empurrar a goela abaixo de todo mundo que trabalha para ele. Então, pensar em métricas não pode ser desvinculado de negócio. E para algumas organizações, cara, uma única métrica seria suficiente. Sim, e pensar essas métricas burocráticas acaba reforçando o ponto de que TI e desenvolvimento é só centro de custo, não está gerando valor de mercado. Exatamente. Se você é medido por entregar um release plan, né, o que você entrega no release plan, você é só mais um centro de custo. Né, é isso. Não tem muita conversa, assim, porque e tá tudo bem, né? Pode ser legal, algumas empresas trabalharem assim e tal, mas essa não é a mesma discussão que a gente está tendo, né? Sobre responder rapidamente à mudança, sobre responder aos clientes, sobre o potencial de você conseguir alguma assimetria que vai fazer com que o teu produto cresça muito. Essas discussões não são sobre release plan. Toda a discussão que a gente tem lá do SAFe, dos release plans de agilidade tradicional, do trabalho de planejamento de entrega de gestão de projetos tradicional, essas discussões são sobre centro de custo, não são sobre inovação. Queria aproveitar aqui, né, falando sobre Velocity, normalmente que falam sobre Velocity é Story Points, né? E Uhum. uma das pessoas que é tida como criador dos Story Points é Ron Jeffries. Uhum. Em 2019, né, ou seja, já é uma coisa antiga, né? Já tem uns 6 aninhos essa brincadeira, né? Ron Jeffries fala, certo, no artigo Story Points Revisitado, né? Eu gostaria de dizer que talvez, assim, tem uma grande probabilidade de que eu tenha inventado Story Points. E se eu fiz isso, me desculpa, cara, foi mal, né? Me perdoa, né? Foi mal, tava doidão, ele falou. Foi tipo isso. Né?
Mas Beleza, sim, não, eu- eu me lembro do artigo, ele realmente diz isso. Ele fala, galera, ó, foi mal, beleza, foi uma tentativa, esquece. Só que aí o problema é que não dá para esquecer. Porque todo esse conhecimento está dentro das certificações. E se está dentro das certificações, ele passa a ser um mecanismo de cobrança daqueles especialistas que têm que repetir o que aprendeu durante os treinamentos de certificação. E aí já era, meu. Aí esse pessoal ágil não está se adaptando à mudança, né? Acho Mas que não, acabou não, porque esquecendo um pouquinho. é sobre sobrevivência. Se Aham. você é um agilista, na tua carteira como agilista, você vai fazer de tudo para manter o seu emprego, porque é sobre a tua sobrevivência. De novo, ainda é sobre o lance de como eu sou medido. A pessoa quer continuar trabalhando. Se ela começar a tirar essas coisas, ela vai criar burocracia, cerimônias, estruturas para justificar o emprego dela. Né? E aí eu recomendo o livro que o Giovanni já falou outras vezes, que é o Bullshit Jobs, do David Graeber. E, cara, é isso, a burocracia vai construir mecanismos para garantir a sua própria sobrevivência. E é o agilista que, de repente, agora a gente precisa ter um departamento de agilistas. Aí esse departamento de agilistas vai ter um centro de treinamento para agilistas. Por quê? Porque eu preciso garantir a sobrevivência. É o diretor que fala para implantar agilidade e cada time tem que ter um Scrum Master. E isso também é para conseguir garantir a sobrevivência desse profissional. Esse profissional nunca vai questionar as métricas, os processos, os métodos, as práticas, porque se ele fizer isso, ele coloca em risco a própria existência. É uma merda, mas é a realidade. Isso acontece com qualquer outro trabalho, né? Qualquer outro trabalho vai ser igual. E não tem muito como fugir. Beleza. Já que estamos aqui, não tem muito como fugir, mas manda lá, cara, se quiser. Não, quiser mais vai um. falando aí, desculpa. Tu que é o convidado, vai lá, depois tem muito episódio que eu falo aqui. Vai lá, continua, desculpa. Não, a gente. O legal de encarar isso de frente e falar sobre isso é porque tira um pouco da perspectiva. Aí seria um negócio muito interessante se quem está ouvindo aqui, ou da área de agilidade, entender como esses incentivos funcionam, porque eles são os incentivos que guiam toda a organização. Né? Tem agilista que morre de medo de eventualmente ser. E ele provavelmente já perdeu o emprego, porque a gente está num momento geral de demissão. Né? E aquela pessoa que tem esse entendimento como sendo só um trabalho burocrático, como se transformou o trabalho de Scrum Masters, agilistas, Agile Coaches, perde emprego primeiro. Perde emprego primeiro de qualquer jeito. E é um trabalho que a própria inteligência artificial facilmente automatiza meia boca. E, de novo, não precisa funcionar, só tem que funcionar meia boca. Então, essa pessoa tá com um emprego em risco, né? Infelizmente. Né? O outro tema que eu queria jogar aqui na roda é que no hype atual, o Giovanni sabe que eu não gosto de falar, vocês estão falando muito aí, mas, enfim, fica à vontade. O episódio tem que ser do jeito que ele tem que ser. Mas eu acho engraçado que eu vejo muita gente que, assim, tu vê que claramente a pessoa não sabe o que ela está falando, sabe? Tipo, ou é muito jovem, ou uma pessoa que certamente, muito provavelmente não viveu num ambiente que trabalhe com ágil da forma correta, né? Tipo assim, com agilidade que agrega valor, com aqueles princípios, a parte boa, não sei se é a realidade que vocês estão mostrando aí, né? Dos anti-patterns. Mas tu vê que essas pessoas tentam usar os argumentos do ágil para justificar uma crítica a quem é antigo. Parece que tem uma briga assim, né? Nossa, olha, existe uma briga, um ódio de quem navega no hype contra quem é sênior. Inclusive dos sêniors que estão nadando no hype também, né? Que muito provavelmente estão nadando no hype por causa disso que vocês falaram aí, por causa da realidade, né? Na verdade, a pessoa não tem compromisso. A pessoa não tem compromisso com entrega, com qualidade, nada. A pessoa está sobrevivendo. Eu vou sobreviver aqui, está todo mundo falando disso, eu vou entrar na onda. Com certeza, maior oportunidade de maior oportunidade de negócio, seja um novo trabalho, seja uma atualização de currículo, vai lá. Desculpa, só terminar meu rente. Mas eu só quero. Eu puxei esse tema por causa disso, né? Que eu vejo o jovem falar, não, mas porque lá na minha empresa, porque eles não se dizem, esses jovens que falam isso, eles não se dizem
júnior, né? Eles não se dizem júnior, Sandy, eles se dizem mid-level. Eu sou mid-level. Agora, com o hype atual, os mid-levels estão entregando mais rápido, estão entregando com mais velocidade, enquanto que os devs seniors, que estão se recusando a abraçar o hype atual, não conseguem entregar na mesma velocidade. Entende? Então, assim, esse episódio é mais Eu acho que tem uma tradicional briga de gerações aí, né? Não, eu sei que tem. Não, eu sei que tem. Porque Mas não é isso, então, estive, que você está dizendo. eu já estive. Não, é isso, é isso. Não, tudo bem. Tu pode discorrer do teu pensamento. Deixa eu só terminar meu rant aqui. Vai lá. Então, tipo, eu queria saber o que vocês acham disso, né? O que vocês acham disso, da pessoa que você percebe que aquela pessoa não. Ou a pessoa está mal intencionada, ou a pessoa não tem o conhecimento, tipo, a pessoa não vivenciou um momento, mesmo porque é raro, né? Não é fácil de encontrar um lugar que esteja trabalhando, entregando valor com agilidade de forma correta. Então, essa pessoa tenta usar esses argumentos. Poxa, mas do outro jeito entrega mais rápido. Do outro jeito entrega mais rápido, né? E o pessoal que é antigo não quer usar LLM, porque, assim, existem muitos motivos para quem é antigo não usar, viu, galera? Existem muitos motivos. Mas, com certeza, esse tipo de preocupação com velocidade não é porque a gente sabe o que é velocidade de verdade, é isso que o pessoal falou aqui, o pessoal citou aqui. Né? Então, usar esse argumento contra quem é velho não faz sentido. É só avisando vocês aí. Não faz sentido. Assim, e aí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, que eu vejo acontecer muito, eu estou vendo muito acontecer isso. Né? Muito. As pessoas que tentam defender o hype, elas tentam já te desqualificar, qualquer pessoa que tenta criticar. Está criticando, já está desqualificado, não pode. Não sei o que, está dizendo que tem uma bolha. Eu sei que vai ter uma bolha, mas tu não pode criticar. Tu não pode criticar. A gente não pode criticar. Né? Enfim, eu queria saber essa realidade atual. Cara, eu vou dar um exemplo. Vamos usar a inteligência artificial como exemplo, mas ela serve para microserviços, ela serve para as ferramentas de geração de código lá, Genexus, ela serve para as ferramentas Case e tudo, né? Que é uma parte interessante da experiência, e só os anos vão te dar, é você poder acompanhar ciclos de euforia e desespero. Isso vai acontecer com um monte se você é novo de carreira, isso vai acontecer com você algumas vezes. Algumas vezes. Eu já estava no mercado quando o Watson era a resposta para tratar doenças e ajudar médicos. Né? Era a resposta. Eu me lembro de ter conversas em empresas, de diretores de empresas dizendo que se serve para medicina, vai servir para a gente também, a gente vai entregar e vai colocar aqui como base de conhecimento o Watson para responder sobre as demandas do cliente. Eu já vi isso acontecer. Né? O que está acontecendo com a LLM agora não é a primeira vez. Talvez é a primeira vez o tamanho, né? Mas com certeza não é a primeira vez que surge uma tecnologia que vai resolver, revolucionar, e vai ser tipo o quinto elemento da utopia produtiva. Né? E isso deixa a gente um pouco calejado de entender que os mesmos argumentos são usados hoje como eles foram usados diversas vezes. Quando a gente estava começando a trabalhar com nuvem, com microserviços, os argumentos eram muito parecidos de transformação. Eles são verdade? Nem todos, né? Então, microserviços foi o que salvou a internet e fez a gente alcançar níveis estratosféricos de performance? Não. Não, né? Tem lá, ainda tem podcast Lambda 3 lá, trocentos mil episódios do Giovanni dizendo isso, né? Mas aqui o ponto é importante da gente entender. Eles resolveram problemas para algumas organizações, com toda certeza. Eles geraram muito mais problema, muito mais trabalho do que se os times não tivessem utilizado, com certeza também. Então, quando a gente fala sobre tecnologias novas e o hype novo de tecnologia, a gente está enxergando não só aquela tecnologia, mas o que está por trás dela. Quando um diretor de empresa, um CEO de empresa, vendedor de ferramenta, diz que você não precisa mais se preocupar em aprender a programar, o mínimo que você tem que pensar é, peraí, por que ele está dizendo isso? O que ele ganha em dizer isso? Né? O que eu perco com ele alcançando esse objetivo? Esse tipo de perspectiva não tem nada a ver com tecnologia, é o senso crítico,
né, de tudo que falam para você. O cara na rua aparece para você te oferecendo um bilhete premiado da loteria e você diz assim, nossa, vou ficar milionário? Não, né, cara? Qual que é a diferença de um CEO dizendo que LLM vai resolver, curar o câncer? Você pensa assim, não, peraí, isso aqui é um bilhete de loteria? Ou isso aqui é alguma, ou peraí, tem alguma coisa aqui que eu não estou vendo, não estou enxergando. Isso é o mínimo que a gente tem que ter como profissionais trabalhando em tecnologia. Porque a toda hora tem um vendedor de ferramenta dizendo que a ferramenta dele resolve todos os problemas da Terra. Foi assim com todos os ciclos que a gente teve. Tá? Eu acho que a gente só não tem. Olha só que interessante, a gente só não tem esse movimento com open source. Então, quando surgiu o Rails, por exemplo, ele era uma ferramenta para resolver um problema que dava muito certo, mas não tinha ninguém dizendo, a não ser os vendedores de curso, né, e vendedores de ferramenta, dizendo que aquilo era a quinta maravilha do mundo. Resolvia pra caramba um problema de web, que era um problema de performance na época, performance, né, de performance não, de entrega, né, na época. Quando você olha para outras soluções que dependem de open source, porque como está tudo aparente no open source, inclusive o código, inclusive os cases, porque as comunidades elas se fomentam, é mais fácil da gente entender aquilo como sendo, não, peraí, tem um caso que funciona, mas tem um monte de merda aqui, porque quando eu vou olhar lá os cases de uso, eu enxergo um monte de caso de problema. Então, e aí a minha visão aqui galera, eu já vi isso acontecer. Vai ser igual? Pode ser que não seja. Pode ser que dessa vez não seja igual, mas o mínimo que eu vou ter são 2 pés atrás e tentar entender qual é a evidência por trás do que vendedor de ferramenta está falando. É só isso. Cara, quantidade de vezes que a gente viu isso. Eu lembro quando o Service Bus ia acabar com tudo e a gente usar SOAP, XML para tudo e de repente morreu. Bancos de dados de documento, né? Eu lembro quando todos os profissionais de infraestrutura iam perder o emprego porque surgiu a nuvem e não ia sobrar um sysadmin mais. Não, DBA também, todos os DBAs iam perder o emprego por causa de nuvem também, não aconteceu. Eu lembro que tudo isso, toda hora, cara, a gente fica ouvindo, no final dos anos 2000 ali, o lance da Rich Internet Application, que o HTML tinha morrido, e aí agora o Flash e o Silverlight vão ser o futuro, e todo mundo de front-end vai perder emprego. No toda caso, hora é isso, cara. Eu ia citar o Code Fusion. O Code Fusion foi uma coisa meio que empurrada. Tudo vai ser Code Fusion agora Aí, tipo, tu citou o Flash foi uma coisa meio orgânica, né? Tipo assim, não foi tão assim, não foi tão... Ninguém perdeu emprego, não tava tentando empurrar. Aí, de repente, acabou. Tá entendendo? Assim, a gente vem passando por essas promessas de que todo mundo vai perder emprego toda hora. Então, por exemplo, low code veio recentemente. Até hoje, cara, tem uma galera falando que low code vai demitir todo mundo. Não tem uma pessoa, cara, ninguém perder emprego por causa de low code, cara. Sabe? Mas não, agora vai perder. Cara, low code, tinha ferramenta que não tinha esse nome de low code ainda, mas no começo dos anos 2000 tinha ferramenta. Só que a gente chamava de Rapid Application Development, era RAD. Sabe? E low code tem 20 anos, ninguém perdeu emprego dele por causa dele, cara. Então, assim, toda hora a gente tá ouvindo algum hype que todo mundo vai perder emprego. E o grande motivo desse negócio é porque os salários de dev e de TI em geral sobem acima da inflação há mais de 20 anos, certo? E essa galera tá desesperada com isso. Não dá. E o Brasil está numa posição ainda menos privilegiada porque a gente concorre com o mundo todo. Então, profissionais que ficam bons no Brasil e falam inglês vão trabalhar para fora. Então, hoje, o salário de um sênior no Brasil não é o salário máximo que a pessoa pode ganhar. Ela pode chegar a sênior e aprender inglês e ganhar mais ainda trabalhando para fora. Isso quer dizer que a gente está perdendo gente o tempo todo e o salário continua subindo. Não tem um teto, né? Como o real é uma moeda que não é tão forte, não existe um teto para o profissional de TI em reais, certo? Ele sempre pode ganhar mais. Então, a gente está passando por isso há tempos. O mais curioso, o mais louco, né, insano, surreal nessa conversa que a gente está tendo aqui agora é que existe uma coisa que pode, de fato, fazer você produzir mais, que é o Agile, certo? Esse negócio pode fazer. Ele, de fato, funciona, mas é a uma coisa que a gente não quer fazer direito. Nós estamos procurando a meca da produtividade
em IA, em um monte de outras técnicas, em low code, em um monte de coisa, mas a gente não olha para coisa que realmente funciona. É muito louco isso tudo, sabe? É assim, para mim parece conversa de louco, cara. Sabe? Porque eu e o Vitor Hugo, nós estamos nessa. Cara, a gente tá. Eu lembro do Vitor Hugo na sala do lado, 3 horas de reunião comercial explicando pro cara por que a agilidade funciona. O cara falou: puta, faz sentido esse negócio, vou comprar. E aí a gente vai lá, entrega, funciona, a porra toda, tal. E a gente tá aqui, cara, 15 anos depois, falando a mesma coisa. É ridículo, isso é conversa de maluco mesmo, cara. Sabe? E aí Por vem isso que eu digo que não funcionou, ele não serve pra nada. Porque, cara, cansado. A eu, gente, eu acho qual que que é o tem um problema? Ó? aspecto. Tem que perguntar pro Jefferson, cara. Porque eu e o Vitor Hugo, nós já estamos cansados dessa merda. É. Mas tem um aspecto interessante que é. Eu acho que porque quando a gente trata de agilidade, a gente trata dos sistemas sociotécnicos, né, humanos e tecnológicos e a interação entre eles, é infinitamente mais complexo do que o que as pessoas esperam, que é instalar um sistema, é rodar um prompt, que efetivamente vai resolver o problema complexo de lidar com produtos, de gerenciar pessoas, de resolver. Então, assim, é melhor a gente imaginar, né, sonhar que a gente vai ter algo, uma pílula mágica que vai resolver os nossos problemas, do que a gente realmente resolver os nossos problemas, né? Porque dá trabalho, porque que é frustrante, porque chega uma hora que depende de negociação. Então, não é diferente da. Se a gente trouxer essa discussão nossa para uma discussão mais política, ela vai ser a mesma coisa, né? As pessoas querem uma solução que resolva imediatamente, sem trabalho, sem ter trabalho, porque eu já tenho que trabalhar. Então, quando a gente fala, e uma coisa que eu sempre falei a vida toda, de que agilidade, o trabalho de agilidade é um trabalho semelhante a um trabalho de militância, porque você precisa estar o dia inteiro em função disso, porque você vai ter que negociar, discutir, brigar o tempo inteiro. É claro que não dá certo, cara, porque quase ninguém quer fazer isso, né? Resolver esse problema é complexo porque ele demanda atacar, né? Isso que eu comentei, que é o nosso sistema sociotécnico, que são as ferramentas que a gente usa, as pessoas com quem a gente negocia e o conjunto, a interação entre as duas, né? Esses dois atores que são diversos e que a gente consegue atacar com agilidade. Que se depender das organizações, a gente não vai fazer, porque é muito mais fácil mandar a galera trabalhar que nem louco, ou eu mudar de emprego, ou eu contratar alguém que eu vou processar. É muito mais fácil fazer isso, cara. Não, e dá trabalho, né? Eu acho que assim, se você tá numa empresa que entende essas coisas, porra, é maravilhoso. A gente pegou vários projetos que foram legais, vários, pelo menos por um tempo, né? Que foi interessante trabalhar com o cliente, foi interessante fazer a entrega, né? A gente tem um amigo que trabalhava no projeto que ele resolveu ir trabalhar numa consultoria porque estava fácil demais, né? Então, assim, ele falou: não, a gente está há muito tempo trabalhando com agilidade, a gente quer pegar os desafios e falar: não, cara, você não sabe o que você está fazendo. Eu quero pegar perrengue. Quero pegar perrengue. Largou tudo depois e virou dev, né? Não quer nem mais saber de agilidade. Não, para com isso, cara. Aí, assim, a gente. As coisas funcionam dentro desse contexto e tal. Só que quando você está fora dessas empresas que estão dispostas realmente a fazer esse trabalho sério, é muito cansativo. A pessoa que está. Todo mundo que está no time, mas principalmente para as pessoas que estão organizando o trabalho, que são agilistas, Scrum Masters, pessoas que estão puxando esse trampo, cara, é burnout, cara. Sabe? É burnout, cara, porque é ela contra todo mundo o tempo todo, sabe? É muito cansativo. Então é um trabalho de militância, é isso que o Vitor Hugo tá falando. É um trabalho de militância porque ela tá tomando porrada o tempo todo, sabe? Então ela tá o tempo todo tendo que explicar por que o negócio funciona, por que a falha da última iteração não é uma falha do projeto, por que cortar escopo é bom. Cara, e toda hora ela tá tendo que repetir as mesmas coisas, às vezes para as mesmas pessoas, tá? Então isso é muito cansativo, sabe? Isso vai te exaurindo emocionalmente, vai te exaurindo mentalmente, sabe? É isso que o VH falou. Os amigos estão falando: foda-se, não quero mais trabalhar com agilidade, vou voltar a ser dev, porque é todo mundo louco, sabe? Eu repito o negócio 10 mil vezes e a pessoa pergunta de novo, ela insiste de novo em fazer errado. Eu não aguento mais, sabe? Então, assim, os incentivos. Vou voltar para os incentivos, tá? Os incentivos estão errados.
né? Enquanto a gente estiver promovendo gestor usando os incentivos errados, enquanto a gente estiver promovendo, dando bônus para CIO e CTO usando os incentivos errados, a agilidade não vai funcionar, né? Então, assim, vamos voltar para as grandes empresas de tecnologia, né? Tal. Olha como é que elas funcionam. Elas estão muito mais próximas à agilidade do que as empresas que a TI não é fim, sabe? Elas fazem interações curtas, elas valorizam o trabalho de quem está na ponta, né? Elas entendem essas questões, que são questões universais. Agilidade é só uma maneira de dar um nome bonitinho, é marketing. Agilidade é marketing, é um nome de dar um nome bonitinho para um monte de práticas boas, entendeu? Então elas vão lá, fazem tudo o que a agilidade fala, só não usam o nome porque o nome está manchado, entende? Então é uma questão de usar as coisas que funcionam, dar espaço. A gente falou isso quantas vezes, né? Agilidade é dar as ferramentas que as pessoas precisam e tirar os gestores da frente delas, sabe? Proteger elas da gestão, né? Deixa pessoas boas fazerem bom trabalho, sabe? Isso aí, você tá rindo, Jeff, mas quantas vezes isso não foi falado em Agile Brasil, cara? Teve palestras, inúmeras palestras que a gente falou isso, muitas pessoas falaram isso no Agile Brasil, cara. É um negócio real, sabe? Uma boa parte do nosso trabalho na empresa era proteger o time dos próprios clientes, às vezes, sabe? Ou proteger o time do cliente, do próprio cliente, dos gestores do cliente, sabe? Porque eles eram motivados indevidamente. E assim, ó, eu bato, quem me conhece sabe que eu bato em gestor, principalmente gestor médio, gestor alto, bato todo gestor. Mas olha, é um fato. É uma cadeia de incentivo perversa. E o gestor médio é o que está mais ferrado nisso daí. Porque ele é o mais fácil de demitir, é o que ganha menos e tem mais dificuldade de achar emprego depois, sabe? Então o gestor médio é o que está mais ferrado nessa estrutura toda, certo? Mas ele é incorretamente incentivado, ele vai fazer o que ele tem que fazer. Ele quer garantir o emprego dele igual todo mundo, sabe? Então você fala para ele que ele tem que instalar o chicote, ele instala o chicote. Esse é o trabalho, sabe? Então, assim... de novo, a gente tem uma cadeia de negócios profundamente doente. E eu não sei se a gente consegue corrigir isso daí. Eu tô com o Giovanni, não acho que dá para corrigir, não. Não, eu só queria dizer que eu não sou tão pessimista quanto vocês dois, e eu acredito que o Coelho também não seja tão pessimista, porque nós somos discípulos de Dave Farley, nós somos sobrinhos do Alan Hurley. E, basicamente, a gente gosta de engenharia, e a gente gosta de olhar as coisas de forma simples. Porque, por exemplo, o Alan Hurley, ele fala assim, que ágil é um adjetivo, só ágil. A tua equipe é ágil, pronto, acabou, resolveu-se, conseguiu ser. Se você usou técnicas específicas que foram definidas e acordadas pelo time, né, e você conseguiu ser ágil, você é ágil, acabou, pronto, só isso. Eu acredito que essa visão é uma visão madura das coisas, que também ela vai de encontro a isso da gente ter que, eu vou ter que engolir um framework ou algo parecido, todo mundo é obrigado, vou ter que ensinar todo mundo. Não, ninguém é obrigado a ensinar as coisas. Então o Alan Hurley, ele fala, quando a pessoa vai construir um barco, não vai chegar para ela e vai dizer, olha, tu tem que construir o barco assim, assim, assado. Tu vai apontar para o mar, vai dizer, olha, é para lá, vamos para lá. Quero que vocês tenham construído alguma coisa que faça a gente alcançar aquele lugar bonito lá. E aí vocês constroem. Aí, como o Giovanni falou, eu vou sair, eu sou o líder, eu vou sair, deixa eles construírem, acabou. Entende? Então, isso é o ágil, a evolução do ágil. É o que o Vitor falou, o próximo passo. Entende? Porque tem muito... O problema se repete. Por que o problema se repete? Porque sempre vai existir. A questão é, os fundamentos, o espírito do que foi criado, do que foi pensado, não pode se perder, tem que evoluir. Entendeu? O que vai ficar para trás é o que não deu certo. O que não deu certo deixa para trás, vai ficar para trás. Ele quer falar alguma coisa com ele? Sim, uma das coisas do incentivo, né? Vamos produzir mais. Só que isso daí acaba medindo velocity, né? Porque, de fato, medir o valor final da entrega, aquilo ali é um tanto quanto mais complicado, né? Tem outros fatores envolvidos.
mas acaba medindo o velocity, né? E como foi dito e reiterado várias vezes, se você mede algo, é isso que você vai obter, né? Se você quer medir para incrementar a velocity, você vai ter isso daí, né? Agora, se você tem um alvo, né? Tipo assim, eu quero chegar nesse ponto. Eu tô nesse ponto aqui embaixo, né? Tipo assim, se eu for começar a ir na horizontal, né, eu posso até começar a me aproximar do meu objetivo. Mas se eu não corrigir o rumo e continuar investindo só em velocidade, eu vou me distanciar do que eu quero, né? Então, tipo assim, velocidade não é tudo, né? Você precisa ir com um objetivo, né? E TI longe de negócio vai ser só centro de custo, não vai ser centro de inovação, vai realmente um sorvedor de dinheiro, né? Vai já, Pedro. E E caiu para coisa. vão ter situações que a velocidade maior ela prejudica o que você precisa, né? E às vezes talvez você tenha que se preocupar em um trabalho de refactoring, por exemplo, ele afeta a velocidade completamente. Um trabalho de atualização tecnológica, que o time precisa fazer, e ele precisa fazer, vou deixar claro aqui, é um trabalho que precisa ser feito constantemente, ele afeta a velocidade, mas essa decisão sobre velocidade, por isso que velocidade é uma parada tão mequetrefe, assim, porque a gente já sabe como eles afetam, como a gente pode afetar o time de maneira positiva, sem ter que pensar em velocidade, né? Uma das coisas também, né, o negócio do, como falou, né, filhote de Dave Farley e sobrinho de Alan Hubbard, né, uma das coisas que o Dave Farley fala bastante é que, né, se a gente não tem uma capacidade de entregar e de correr entregando, né, não necessariamente velocity, né, mas de conseguir entregar e tal, a gente acaba tendo mais risco do que tentar seguir uma estrutura mais rígida, né. Então, tipo assim, ok, eu preciso entregar, surgiu uma falha de segurança, sei lá, o SDK da Amazon para Java, 31 de dezembro, tchau. Ah, tem falha de 0 dias, azar o seu, a gente já avisou, né? Aí, né, com isso daí, cara, tem que ser feito, a gente tem que ter capacidade de conseguir realizar isso daí. Se a gente não conseguir andar com os passos, né, em frequência de passos rápida, né, a gente vai ter falhas que estão aí pronto para acontecer, Com pronto para certeza. explodir, né? Oportunidade de negócio que a gente vai deixar cair porque a gente não consegue dar passos pequenos, né? Eu tô fazendo uma pós sobre DevOps e uma das coisas que eles falaram foi sobre a estratégia de branching, né? E o professor estava lá praticamente defendendo o Gitflow, né? E assim, pode ir, né? E assim, uma das coisas que eu sou extremamente crítico em relação ao Gitflow é que você acaba unindo um grande batch de operações, e se você está fazendo uma grande mudança, né, naquilo dali, mesmo que seja uma cadência de uma semana, 2 semanas, né? Se você tem aquela cadência ali que precisa colocar, você tem um maior risco do que se você fizesse uma entrega todo dia, né? Então, tipo assim, ok, eu faço Git Flow. Então, com isso daí, eu vou aumentar a quantidade de coisas para fazer na entrega, né? E quando eu tenho uma coisa maior para entrega, eu aumento o meu risco, né? Como eu aumento o meu risco, vai ter maior fricção, e tendo maior fricção, isso daí vai me incentivar, olha os incentivos perversos aí, né? Isso daí vai me incentivar a entregar coisas maiores e não menores. Boa, é isso aí. É isso aí. O que mais tem aí, Carlos, para nós? Eu acho que já deu para mim aqui da minha parte. O que é que vocês acham que faltou de conversar aqui? Agora o Giovanni vai dar um show. Vai dizer o que é que faltou, que é nessa hora que ele brilha. O que vocês acham que faltou de conversar aqui sobre esses temas, né? Velocidade e agilidade? Acho que a gente já lavou a suja, mas se quiser lavar mais, fica à vontade. Não, eu acho que, assim, o que eu falei agora brincando de que eu e o Vitor estamos cansados disso daí, eu acho que é importante lembrar disso mesmo, né? Eu acho que vocês estão vindo por um lado de pegar por simplicidade e tudo mais. Eu acho que é legal, é importante vocês virem com uma proposta nova, né? Uma coisa diferente, uma energia diferente, né? Eu só acho também igualmente importante entender que os problemas que afetaram a agilidade, eles vão continuar afetando a gente, entendeu? Então, só observar isso daí. Eu acho que, assim, a agilidade deu muitas experiências positivas para muita gente, para quem teve o privilégio de estar no lugar certo na hora certa. Então, assim,
assumir uma atitude de derrota, de tipo, o mundo é ruim, o capitalismo é perverso e tudo vai dar errado, é muito ruim também. Não dá para você viver sua vida desse jeito, certo? Então, eu acho que faz sentido você, todos os desafios que você tem dentro de uma empresa, considerar falar, não, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso dentro desse lugar que eu tô. Primeiro escolhe um bom lugar, né? Como a gente falou, escolhe um lugar que não está sendo governado pela área financeira, que está em expansão, que entende que engenharia e qualidade são importantes, tudo mais, né? E aí você vai ter que fazer troca, você vai ter que, eu vou abrir mão disso daqui para poder fazer aquilo lá. Mas geralmente vão ser trocas legais, entendeu? Tudo bem, eu entendo, não era exatamente o que eu queria, mas pô, tô fazendo um trabalho legal aqui e tá indo bem. Então, eu acho importante, né? Então, tentar tornar o ambiente que você tá o melhor que ele pode ser, dentro das restrições que você tem. Acho que é isso, sabe? E eu acho que a agilidade é capaz de fazer isso, é capaz de te ajudar, te dar essas ferramentas. Né? Lembrando que, de fato, né, talvez você não possa falar o nome agilidade, talvez você não possa falar XP, talvez você não possa falar Scrum, talvez você não chame a sua reunião diária de reunião diária, a tua retrospectiva de retrospectiva. Dá outro nome, beleza. A prática é boa, ela funciona. Né? Eu acho que os princípios e valores que estão lá, eles continuam valendo. E, de fato, né, 25 anos depois, as ferramentas que a gente tem na mão hoje, elas são muito mais poderosas para a gente turbinar as práticas ágeis. Quando os caras estavam lá, em 2000, lá escrevendo o Manifesto Ágil, teste de unidade dava um certo trabalho, cara. Sabe? Dava trabalho fazer teste de unidade. Hoje a gente tem as ferramentas todas na mão, a gente tem gestores de pacotes, o Linux está incrível, tá tudo muito fácil, sabe? Então vamos usar essas coisas todas que permitem que a gente seja mais ágil. Porque era muito difícil ser ágil 25 anos atrás. Né? Hoje, pelo menos, a gente tem um entendimento básico, né? Existe um consenso. Pô, teste de unidade, a gente sabe que é bom. Né? A gente só não faz. Mas a gente sabe que é bom. Né? Então, há 25 anos atrás não tinha essa compreensão. Sabe? Hoje todo mundo sabe que é integração contínua. Ninguém sabia que era isso 25 anos atrás. Pô, hoje existe Git, cara. Tem noção? Treta que dava fazer integração contínua com SourceSafe ou, sabe, CVS. Era um inferno, cara. Hoje ficou fácil, sabe? Pô, quando o Git surgiu, a gente tinha que falar, não, olha, Git... Não, imagina, todo mundo tem uma cópia do repositório? Que absurdo! Era isso que a gente ouvia, teve essa cara. conversa. A gente teve essa conversa. A gente teve essa conversa, cara. Sabe? Então, assim, então a gente vai ter que comprar um servidor de build. Hoje, cara, toda grande empresa tem um servidor de build. Sabe? Eu acho, não sei, talvez 5% não tenha, mas a grande maioria deve ter. Toda empresa que tá lá no Fortune 100 lá, deve ter um servidor de build, cara, em algum lugar lá. Debaixo da mesa de alguém, às vezes, mas tem, sabe? Então, assim, o mundo tá muito melhor nesse sentido, a gente tá num outro patamar. Então, é uma questão de saber se movimentar e tirar o que há de melhor desses ambientes, que podem ser bons. Igual a gente tá falando aqui, a gente... Mesmo 10 anos atrás, a gente tá fazendo coisas legais, sabe? Então, dá para fazer coisas legais, você só tem que saber onde você tá, até onde que dá para ir, evitar dar murro em ponta de faca. Né? E eu já falei isso várias vezes. Se você não puder mudar a empresa, muda de empresa. Né? Tenta um tempo, né? Vê que até onde que dá para chegar, faz um trabalho legal. Se não tá dando para ir mais aonde você anseia chegar, vai para outro lugar, né? Vai ter algum lugar legal que faz o que você quer, que vai te permitir crescer e tal. Então, é isso que eu diria só. Eu também fazer um comentário aqui. Eu não me acho pessimista ou nihilista com relação à realidade nossa atual. Eu gosto de dizer, como o Ariano Suassuna, né, que é um realista esperançoso. Talvez tenha sido o nosso problema geral, assim, que é entender de que talvez a utopia não seja a melhor maneira da gente conseguir trazer mudança. Né? Então, por exemplo, essa questão sobre os incentivos, quais são os incentivos da organização, facilitaria muito no começo se a gente já projetasse o que eram as práticas ágeis, assumindo isso como premissa, né? E não tentar convencer o cara ou a gestora, o gestor, de que por algum motivo ele deveria aceitar software bem feito pela mágica e o benefício que isso é para software como profissão, né? Não, cara, o cara quer entregar um negócio, aí a gente estaria falando muito mais
seriamente sobre ROI. E a gente só foi falar disso depois de muito tempo como indústria de software, né? Então, eu acho que tem um aspecto aqui interessante. A minha aparente desgosto com agilidade, na verdade, é sobre a gente tentar coisas novas, cara. Não tem por que a gente falar daquilo que a gente estava falando 20 anos atrás. A gente tem coisa que a gente precisa resolver hoje que talvez tenham soluções que a gente não embolou ainda. Talvez tenham ferramentas que a gente ainda não testou, né? A gente só precisa ter claro o que deu errado, por que deu errado quando a gente olha para a agilidade, para que a gente possa atacar isso primeiro e abrir caminho para que a gente possa ter conversas que são conversas sobre qualidade de código, que são conversas sobre estrutura organizacional. O último evento que eu participei de agilidade, a galera ainda estava falando que a gente tem que acreditar nas pessoas, e a gente tem que fazer coisa para as pessoas. Porra, gente, não deu certo com a agilidade, a gente começou a falar isso lá nos anos 90. Né? O que dá para mudar disso? O que dá para a gente seguir além, né, desse negócio? Então, para isso, passem a gente ser muito mais direto, muito mais realista com relação ao que é a capacidade nossa. Né? O negócio que o Giovanni falou sobre produtividade, de que os incentivos independem do aumento de produtividade, porque a produtividade não aumentou, né, mas o lucro aumentou. Então, pô, o que a gente consegue, sabendo dessa realidade, o que a gente consegue experimentar? E os frameworks ágeis talvez não ofereçam resposta. A gente tem que experimentar mesmo, tem que experimentar novas coisas. Talvez tenham estratégias de entrega de software que são muito mais produtivas, entre aspas, porque elas afetam a maneira como o budget é direcionado, a maneira como os bônus são direcionados. Então, é um pouco como eu entendo o momento que a gente está agora, né? Que para mim vai ser bastante útil. Uma coisa que, tipo assim, poderia ser comentado, né? Eu fui líder de equipe por algum tempo, tá? Alguns curtos anos, né? E aí, né, eu direcionei a equipe não para tentar aumentar a velocidade, né? Mas sim para aumentar a capacidade de entrega da própria equipe. E com isso daí, acabou que aumentou a velocidade absurdamente, né? Então, tipo assim, ok, por não focar em velocidade, por não focar na velocity, acabou que a gente aumentou a velocity, né? E não só isso, aumentou também o retorno obtido, né? Porque, tipo assim, ok, tinha sido planejado uma feature gigantesca. A gente fez 10%, e aqueles 10% atendia o cliente mais do que o suficiente, né? E também atendia questões internas, né? De banco, log e tudo mais. Então, ok, aqueles 90% não precisa continuar. Vamos seguir aqui, estamos felizes, né? Beleza, beleza. É isso aí. E vocês têm recomendação de literatura ou conteúdo, ou algo parecido ou curso, treinamento, não sei, que possa ajudar o pessoal sobre esses temas que a gente conversou aqui, velocidade e agilidade? Agora, por favor, em ordem alfabética. Alfabética. Eu tô por fora. Faz tempo que eu não olho para isso, então não vou sugerir nada. Assim, os recursos de sempre são, sei lá, o site da Scrum.org, essas coisas, mas então eu acho que talvez tenham coisas mais atualizadas aí. Faz tempo que eu não olho para isso. Eu vou sugerir um aqui que é o livro do Celso e do Albino, Dynamic Flow, como sendo uma visão mais moderna sobre entrega de software, fluxo de trabalho. Eu acho que tem um caminho legal ali. Eu vi o que o Celso Martins e o Rafael Cáceres têm falado hoje. É um sopro de ar novo nessa realidade nossa. Eu não tenho um livro para recomendar, mas algumas fontes de conhecimento é o pessoal que trabalha com Event-Driven Design, né? Isso daí ajuda bastante a ter uma streamline mais próxima do produção, né? O próprio canal do Dave Farley, né? Que agora é o Modern Software Engineering, ainda não me acostumei com a mudança do nome, né? Inclusive falou justamente a questão de mudar a estratégia de branching e como isso daí aumentou a saúde financeira da empresa, né? Ele, inclusive, citou qual era a empresa, citou a pessoa que fez o experimento, né? Os resultados que deram bom, que deram ruim lá, né? Um dos últimos vídeos do canal, né? E também, né, sobre a relação entre times, né? Mas aí é realmente, em questão de time de tecnologia, o bom e velho Team Topologies, né? Afinal, você saber exatamente como você encaixa, como encaixa os times, né? É algo que vai ajudar na produção, divisão de responsabilidade, né? Divisão de responsabilidade, não apontamento de dedo, tá? Por favor, né? É isso.
Cara, eu recomendo procurarem qualquer coisa do Alan Hurley, do Dave Farley já foi dito aqui. Eu ia falar do Cheatopologies, mas vocês podem procurar alguns livros novos que estão saindo, eu não estou lembrando o nome agora, mas assim, vai ter aqui embaixo o link que eu vou procurar, eu vou colocar o link, mas procurem por Flow, falar a palavra Flow e Cheatopologies, que tem os 3 livros que estão sendo lançados agora sobre esse tipo de Flow, que é uma coisa que até foi o Giovanni que trouxe aqui num dos vídeos, eu também vou deixar o link aqui embaixo, mas é uma coisa que está muito em voga, né? Tipo, era o hype que deveria ser o hype agora, deveria ser como que as pessoas estão utilizando os aprendizados do Cheatopologies e está tendo essa evolução para esse hype do Flow, que é o hype que não existe. Deveria estar conversando agora, que é o que o Vitor Hugo está tentando almejar, o que é que vem agora, né? Qual o próximo, o que é o futuro. Então, são as coisas relacionadas a Flow. Pelo amor de Deus, procurem isso, leiam isso vai ajudar muito mais vocês na carreira de vocês do que esse hype atual agora. Enfim. As minhas recomendações são essas, viu? Digita do Google Flow e Cheatopology, vão aparecer alguns livros aí. E o que vocês estão fazendo na vida pessoal de vocês? Como é que, sei lá, estão andando de bicicleta, estão viajando? Começa aí, vamos lá, pelo Didio. Cara, eu comecei uma série muito boa, chama Pluribus, é uma série da Apple TV, que é com o mesmo pessoal que tá fazendo, que filmou Breaking Bad, e é com a atriz que fez o Better Call Saul, que ela é ótima, ela é muito boa, ela era a parceira dele na série, e eu nunca tinha visto nada com ela. Putz, a série é muito boa, eu vou dar só a ideia da série, né? Acontece um evento e a humanidade passa a agir como uma unidade de pensamento única. Só que algumas pessoas sobraram. E ela é uma dessas pessoas. É incrível, cara. É incrível. A série, assim, os desdobramentos é aquele tipo de série onde o universo é tão interessante quanto a história. A última série que eu tinha visto que era assim é uma série que tá no Prime da Amazon, que é aquela O Homem do Castelo do Alto, acho que chama, que se passa quando a Alemanha e o Japão ganharam a Segunda Guerra Mundial e eles estão nos tempos modernos, e aí eles vão avaliar. O mundo que existe hoje é o mundo depois da Segunda Guerra Mundial nazista. E o universo é incrível, assim, do jeito que eles constroem o universo, você fica de boca aberta, assim, com cada detalhe que eles estão vivendo. E tem a história, que a história é boa também, se bem que na última temporada ficou meio ruim. Mas, mas o universo é incrível. E essa série, cara, igualmente, assim, os detalhes, assim, sabe? Então, porra, recomendo. Tá passando nesse momento, ontem foi o penúltimo capítulo, eu acho. Um dos últimos, estão nos últimos capítulos já. Mas ele sai toda quinta-feira, pô, tô curtindo pra caramba. Bem, da minha vida eu tenho feito bastante não, eu diminui o ritmo, tá? Mas de escrita de artigos no Computaria, né? Inclusive o que vai sair agora em dezembro vai ser um bastante opinativo sobre estratégia de branding, tá? Né? E também eu tenho feito mais 2 coisas, assim, digamos assim, relevantes, né? A primeira é jogar Silksong, né? O jogo que lançou agora em setembro, né? Então, tipo assim, cara, é sensacional. Inclusive, não ganhou Game of the Year por causa do Expedition 33, né? Mas ele ganhou na categoria que ele estava concorrendo, né? Numa das categorias, né? E também, além disso, né, devido a esse hype do Silksong, que eu fui totalmente engolido por ele, né? Acabei me interessando e voltando a assistir, ler e consumir conteúdo sobre questão de game design, né? O feedback de usuário, tipo assim, beleza, por que o Silksong, apesar de ser um jogo difícil, por que o pessoal continua jogando? Por que ele tem uma fanbase tão grande, né? Aí pega lá desde Hollow Knight e vê as estratégias que foram usadas, né? Vê os incentivos atrás do jogo, né? Decisões de design, né? São coisas bem interessantes, assim, que eu acho que são lições que dá para usar também para questões de negócio e tudo mais, construção de narrativa, storytelling. São coisas que eu curto bastante. O meu grande foco no momento é a inteligência artificial, né? Eu tenho escrito muito sobre inteligência artificial no victorhg.com.
fazendo artigos que são artigos. Falar que é opinativo talvez seja um eufemismo, assim, mas eu acabo compartilhando bastante coisa por ali, eu tenho lido muito. O ano passado eu escrevi muito mais e li livros mais fáceis. Esse ano eu tenho lido coisas muito mais complexas e demorado para escrever, porque realmente para administrar um pouco das coisas que eu estou lendo leva tempo. Vale a pena, olha ali, tem muita coisa. Eu não escrevo sobre notícia, eu escrevo sobre coisas que você vai ler um ano depois e ainda é válido, porque o que está ali, o argumento é bastante, bastante trabalho mesmo. Fora isso, eu viajo, né? Eu sou o cara das viagens, né? Passo a maior parte do tempo do ano viajando, tenho focado muito em ir para a China e melhorar o mandarim. Então, acho que é isso aí. Não falo mandarim ainda, a não ser depois de 2 cervejas, mas estamos aí, estamos juntos. Fala assim, tem vídeo dele no YouTube dele falando mandarim, cara. Tem um vídeo com uma amiga lá falando mandarim, mas é bem mais ou menos. Mas é legal, é legal. Foi depois de quantas cervejas, Vitor? Que ele foi antes das cervejas, é por isso que tá ruim, né? Depois das cervejas, aí o negócio fica bom. Boa, boa. Então eu vou deixar aberto para despedida. Começa invertido, começa pelo Vitor. Vai lá, Vitor. Despedida. Galera, muito obrigado aí muito obrigado pelo convite. Se quiser me chamar para falar por 2 horas, eu tô por aí, hein? Agradecer aqui o convite novo, né? Sempre bom, né? Participar de sessão de engenharia, né? Tipo assim, eu acho que como eu sou uma das pessoas mais jovens aqui, né? Acaba aprendendo muito mais do que conseguindo contribuir. Então, tipo assim, cara, foi sensacional, valeu aí, tamo junto. Valeu pelo convite aí, Carlos, de novo. Quem quiser falar comigo, eu tô no Mastodon, tô no Blue Sky, tô no Twitter. E aí parece que agora vai ter um Twitter novo, né? Quando surgir eu vou para lá também. Um novo Twitter. Aí pode me procurar, trocar ideia, tô sempre por ali. É isso. É isso. Muito obrigado pela presença do senhor. Fiquei muito feliz com esse episódio. E é isso. Emita um som e dê tchau, senão você não aparece. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, falou. valeu, falou. Valeu, Falar, falou. Vitor.